noite, boa tarde, bom dia. De resto, hoje estamos mesmo em ocasião de dizer a hora. Estamos com Conversas de Ribatejo, estamos a chegar a estes estúdios da Rádio Pernas. Hoje o programa feito não dos estúdios da Rádio Pernas, mas feito do Centro Cultural Regional de Santarém, Fórum Mário Viegas, e estamos a gravar à noite, precisamente, num figurino diferente do habitual. Estamos com o público presente, de resto é a primeira vez que isso acontece neste programa, e temos a constituição do painel habitual, Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro, e também um conjunto de pessoas que quiseram vir participar neste programa, sendo que é a oportunidade também, já de início, para dizer que é uma parceria que a Rádio Pernas e este programa Conversas de Ribatejo está a fazer com o Centro Cultural Regional de Santarém, a quem de resto agradecemos, na pessoa da sua Presidente, doutora Maria de Lourdes Aceiro, e que se estende, obviamente, também a uma vasta equipa de colaboradores que vem animando este Fórum Mário Viegas quase todas as semanas e muito a propósito de vários assuntos que aqui são tratados, desde a área cultural, a área social e até a área da cidadania e da sociedade. Hoje vamos falar de Centro Histórico, vamos falar do Centro Histórico Equações e Alternativas, vamos tentar recuperar algumas equações, vamos tentar propor algumas alternativas, se isso for possível, a partir destas conversas, e isto porque o Centro Histórico tem sido alvo de muita polémica, de muitas opiniões diversas, e desde uns a favor, outros contra e outros... Bem, outros estamos hoje aqui para falar mais uma vez sobre este tema. Para começo de conversa, avançamos com a opinião já de início de Carlos Rodrigues. Carlos Rodrigues, a sua opinião sobre este assunto, Centro Histórico, Equações e Alternativas. Em primeiro lugar, era para cumprimentar os presentes e naturalmente os ouvintes da Rádio Pernas, mas não queria deixar de maneira nenhuma, já o fiz pessoalmente, mas queria aqui salientar e chamar a atenção do trabalho que tem vindo a fazer o Centro Cultural Regional sobre vários temas permanentes, e queria salientar fundamentalmente porque quando chegaram aqui a esta atual direção, com dificuldades enormes sobre todos os aspectos, tem vindo a demonstrar uma capacidade de iniciativa, de trabalho e de perseverança que é de louvar, porque não é necessário por vezes as verbas e determinados apoios quando as pessoas têm o empenhamento, capacidade de se envolver e chamar a atenção, é realmente de louvar esta iniciativa e o vosso trabalho, e chamar a atenção porque é um exemplo não só para as outras coletividades, algumas também seguem o mesmo exemplo, o mesmo caminho. De qualquer maneira, o próprio Estado, as instituições, o próprio Governo podem dizer que não é necessário dinheiro, verbas muito disponíveis para se fazer algo de importante para a comunidade. Para não me alongar muito e para não me dispersar, porque é mais importante o debate entre nós, fiz aqui uma cábula, no sentido de eu ser mais concreto e objetivo e não me dispersar. Mas recordava aqui que em 1987 fiz um trabalho para apresentar na Câmara e perguntei ao nosso saudoso amigo Francisco Viegas, pai do Mário Viegas, o que fazia falta em Santarém. E o Dr. Francisco Viegas disse-me, faz falta uma política de cultura, afirmando ele que a cultura não é dar espetáculos, fazer festivais e dizer que vivemos muitos visitantes. A cultura, no entender do Dr. Viegas, passa por interessar as pessoas nas coisas da sua terra, dos seus espaços, da valorização das suas áreas, convidando-nos a uma participação ativa todos os dias. E colocando isto, eu acho que a Câmara Municipal de Santarém, concretamente, eu vamos debater em relação ao Centro Histórico, tem vindo, ao longo de vários anos, a demitir-se das suas obrigações básicas. E entre elas, e quero referir, se a Câmara de Santarém tem que reservar verbas para providenciar a limpeza da cidade, é uma das suas situações básicas, que por vezes também não as faz com regularidade e eficiência, deveria também cabimentar nos seus orçamentos verbas para intervir quando são necessários para evitar a degradação dos imóveis, quando os seus proprietários não assumem ou não podem manter os imóveis em bom estado de conservação. A Câmara de Santarém pode e deve intervir e a lei confere legitimidade para a expropriação. Não passa de um autêntico ato teatral levar à obrigatoriedade de todos os imóveis que sejam transicionados no Centro Histórico de Santarém a uma sessão pública da Câmara
quando se sabe à partida que a Câmara não vai intervir. Aliás, isto cria dificuldades tremendas, até no sentido fiscal, que é apenas cria uma promiscuidade sobre todos os níveis, porque vai à Câmara um imóvel no sentido da Câmara o poder comprar se tiver interesse. Como não tem, nunca compra. Isto, as pessoas sabem disto e, naturalmente, isto pode provocar determinados atropelos. E, efetivamente, numa cidade tão antiga como Santarém, e ninguém pode ignorar que os imóveis tendem a degradar-se, principalmente na nossa cidade. O segundo ponto, em relação ao comportamento da Câmara, tem a ver, e quando estou a falar na Câmara, não estou a falar só nesta, estamos a falar num período lato, que eu costumo dizer que a Câmara de Santarém tem 40 anos de democracia, tivemos 15 anos de aprendizagem e 25 anos de profissionalismo, e da qual temos aqui até um ex-presidente da Câmara, também já vamos falar nele. A falta de planeamento, a falta de um gabinete de gestão e da evolução do ordenamento do território e a sistemática oposição de mais uns fogos aqui e mais uns acolá, sem refletir num plano de pormenor para o centro histórico, sem cuidar das necessidades de inter-relações, denota a falta de um plano coordenador e orientador de um crescimento sustentável. E quando se fala do centro histórico, não podemos, de modo algum, deixar de enquadrar a Ribeira Santarém e o Alfãs. Temos que reconhecer que nos últimos 20 anos foram recuperados muitos imóveis no centro histórico. Vale a pena recordar. A Câmara Municipal de Santarém fez só isto. Recuperou a sede do município, onde está o atual gabinete da presidência. Recuperou os serviços de licenciamento em frente à Câmara Municipal. Recuperou o Palácio Landal. Requalificou o Jardim da República. Limpou o Convento de São Francisco. Recuperou o Cabaceiro. A Casa do Brasil. A Biblioteca Municipal. O Convento de São Francisco fez uma limpeza, já disse, perdão. A Biblioteca Municipal. O antigo Hospital da Misericórdia, onde está instalado o Conservatório. O Teatro Sá da Bandeira. Requalificação do Largo Marquês de Sá da Bandeira. E, ultimamente, o Matador, e deixei para trás um grande investimento, que até se podia esquecer, ou não quero esquecer, foi a recuperação do Largo Seminário, e o grande investimento foi feito no subsolo, não só no Largo Seminário, como em todo o centro histórico, que permitiu separar os esgotos das águas pluviais e criar as condutas e os equipamentos necessários para poder potenciar a utilização do centro histórico e os investimentos a fazer convenientemente. As instituições de Santarém, a Misericórdia, a Diocese, todos os monumentos, exceto 2 monumentos, falta recuperar neste momento 2 monumentos. A igreja da Ribeira de Santarém, falta recuperar, que acaba no próximo mês, segundo o Padre Borges disse hoje à Comunicação Social, e o convento, ajuda-me lá, se faz favor, o museu. Exatamente. O Museu de São João de Alporão. Muito obrigado. O Museu de São João de Alporão. E, por acaso, hoje li o PDM para Santarém, onde os senhores do PDM, que vai ser aprovado com certeza dentro de dias, referem de que uma das coisas que faz falta é recuperar os imóveis classificados. Os senhores estão a fazer o PDM, e eu peço, se estiver enganado, desculpa, os monumentos de Santarém, aqueles que são classificados, estão todos recuperados. Como nunca. Em relação aos privados e aos comerciantes, eu nem fiz a relação, porque comecei a fazê-la. É tão grande e tão vasta a recuperação dos imóveis do centro histórico, que é feita pelos comerciantes, e os investimentos tão volumosos, podemos a discutir e analisá-la, mas ela é grande e vasta, nos particulares. E então eu pergunto, como se explica que o centro histórico, de dia para dia, vá ficando mais desértico? Porque os investimentos feitos, no meu entender, não estão a produzir o retorno necessário e, como tal, não potencia novos investimentos. Quem é a culpa desta situação? O grande responsável por esta situação, e é isto que eu deixava aqui para a discussão, é a falta de um projeto de desenvolvimento económico e a sua concretização para o nosso concelho. Naturalmente, agravado pela atual situação, que é transversal a todo o país. Na próxima ronda, introduziremos as sugestões para potenciar e promover o nosso desenvolvimento, naturalmente que terá que passar pelo Tejo, pela Ribeira de Santarém, pelo Centro Histórico e
se o Tejo tem potencialidades enormes e os empresários agrícolas tiram tantos rendimentos, felizmente, e sabemos trabalhá-lo convenientemente, na parte lúdica nós não sabemos, de maneira nenhuma, potenciar essa grande riqueza que nós temos. Foi o arranque destas conversas por Carlos Rodrigues. Passaria agora também a opinião do painel. Talvez José Marcelino queira juntar-se também à conversa. Boa noite, de qualquer maneira, para todos e bom dia para os ouvintes da Rádio Pernos. Eu gostaria de iniciar esta intervenção este início de conversa com algo que me parece que é importante. O Centro Histórico, se nós nos lembrarmos de cada um dos programas eleitorais de cada um dos partidos políticos e das associações políticas, têm concorrido à Câmara de Santarém em cada um dos atos eleitorais. Quase todos ou todos têm como preocupação primeira, digamos que é transversal a todos, o Centro Histórico de Santarém. E se assim é, e portanto se está identificado por todos, é porque efetivamente o Centro Histórico é um problema que todos sentem e que naturalmente quererão resolver. Acontece que no final das eleições, normalmente, a força vencedora não apresenta nenhuma solução, ou não tem apresentado nenhuma solução para a resolução do problema do Centro Histórico de Sabiado. Eu entendo, e penso que de facto há muita gente também pensa assim, que o Centro Histórico resolver-se-á, ou pelo menos melhorará, se houver gente no Centro Histórico. E eu lembro-me que, quando fui vereador da Câmara em 2001, 2005, fiz na altura uma proposta que foi aprovada, por acaso, por unanimidade, mas não seguida, de que a Câmara deveria guardar 1% da receita do IMI para ajudar a resolver os problemas do Centro Histórico. 1% do IMI, neste momento, é equivalente a 106.500 euros, porque estão previstos 10.650.000 euros no orçamento para 2015, portanto vamos admitir que esse valor, se atinge, seriam 106.500 euros. Na altura, enfim, a proposta foi de facto aprovada por unanimidade, não foi seguida, não houve depois o seguimento, não houve nunca a cativação dessa verba para nada que se pudesse acontecer no Centro Histórico, mas eu voltaria aqui a fazer um desafio à Câmara, que era, e não é uma inovação, porque há, efetivamente, conselhos aqui à volta que têm essa prática demonstrada, já aplicada. As pessoas, de facto, são necessárias no Centro Histórico e todos nós sabemos que não é fácil resolver o problema do Centro Histórico, porque as habitações estão, eventualmente, ou antes, os edifícios estão degradados, as habitações não têm as condições de habitabilidade que hoje as pessoas exigem, mas é possível recuperá-los e há capacidade económica, e há fundos, não a fundo perdido. Neste momento há um fundo que é o Fundo Jéssica, cujo passo final, digamos, é 2015, 31 de dezembro de 2015, mas neste próximo quadro comunitário de apoio parece que volta a haver fundos para essa reabilitação. E, portanto, aquilo que existe em alguns lugares, e nomeadamente num concelho aqui próximo, é uma coisa muito que me parece que também poderíamos aplicar aqui, aplicando aquele 1% do IMI. Este município tem um programa que chamou Casas com Gente. Casas com Gente, naturalmente, é para as pessoas habitarem nessas casas, e a recuperação dessas habitações, naturalmente com os fundos que são pedidos. Este fundo Jéssica é um empréstimo do BEI, portanto do Banco de Investimento, portanto europeu, que tem uma taxa de juro bastante baixa. É necessário fazer, de facto, o retorno desse capital, mas ele tem um prazo dilatado cerca de até 20 anos e tem uma taxa de juro bastante baixa. É necessário, portanto, se poder ir a esses fundos, fazer um estudo económico de viabilidade para cada um dos prédios reabilitados. E poderíamos pegar por aqui.
se esse estudo económico, porque este fundo Jéssica e esta aplicação do fundo Jéssica só é possível não é possível para a habitação própria e permanente. Nós não podemos pedir aquele financiamento para resolver os nossos problemas habitacionais, mas podemos para o arrendamento ou venda. E, portanto, uma das vantagens desse fundo e desse casas com gente que um município aqui próximo tem, é exatamente isto. As casas, são pedidos os financiamentos para reabilitar esses prédios na ARU, naturalmente elas só podem ser feitas na área de reabilitação urbana, porque o Jéssica só funciona nesse espaço, e depois para que os investidores, no fundo as pessoas que têm, os proprietários desses prédios, possam arrendar os seus apartamentos, tem aqui uma vantagem logo à partida, porque o município atribui um subsídio até 50% do valor da renda ou da prestação da casa, se entretanto for comprada, por um ano, eventualmente renovável até ao 5º ano. O que à partida implicaria que os proprietários que recuperassem as habitações, os prédios que há na cidade em estado, enfim, com alguma degradação, pudessem ter à partida a garantia de que naturalmente poderia ser rentabilizado esse investimento, porque para fazer o financiamento é necessário que se faça um estudo económico para apresentar ao Banco Europeu de Investimentos. E, portanto, esse estudo económico poderia servir como base daquilo que seria a próxima renda daquelas habitações. E, portanto, naturalmente não é para toda a gente, este fundo, este município não atribui o subsídio a toda a gente, mas é bastante lato. Digamos que o rendimento per capita entre os 300 e os 1.000 euros têm direito a essa ajuda para a renda da casa ou para o pagamento da prestação no caso desse apartamento ser adquirido por empréstimo bancário. Portanto, este 1% daquilo que seria o valor que a Câmara poderia dar, portanto, guardar todos os anos para esta aplicação, digamos assim, para este subsídio, para que as pessoas pudessem efetivamente viver no centro histórico, e se elas viverem no centro histórico, seguramente o centro histórico melhorará e haverá certamente outras hipóteses de melhorar seguramente todos aqueles prédios que estão degradados, todas aquelas lojas que estão em situações que não estão, portanto, possíveis de utilizar por qualquer unidade comercial, mas este seria provavelmente e seguramente uma hipótese de trazer gente para o centro histórico, e se trouxermos gente para o centro histórico, seguramente haverá possibilidades de recuperar mais facilmente o centro histórico. Só uma questão. Quando disse há pouco que nem toda a gente tinha acesso a este fundo, a estes financiamentos, estava a pensar em pessoas ou rendimentos familiares ou a outras condições que são necessárias para poder cumprir? Qualquer pessoa, isto é no sentido das pessoas nos ouvirem. Desde que seja proprietário, pode efetivamente ir a este fundo. Portanto, desde que seja proprietário e desde que o estudo económico que vá fazer para a reabilitação desse prédio, dessa loja, desse estabelecimento, enfim, da pequena casa que tenha, desde que o rendimento que é expectável na renda possa servir e possa ser possível de liquidar o financiamento e os juros, naturalmente, que são uma taxa à volta dos 3%, portanto, bastante mais reduzida do que até a própria taxa da habitação, neste momento mesmo, a habitação própria. E, portanto, há aqui um prazo de 20 anos para pagar e não é muito, daquilo que conheço, não é muito difícil conseguir este financiamento. Há no Inalentejo, que é o, portanto, digamos, o programa onde nós nos enquadramos, o nós, Santarém, cerca de 50 milhões de euros, portanto, são 25 milhões do próprio do BEI e mais 20 e qualquer coisa milhões, porque são duas instituições bancárias que têm essa obrigação de analisar, são nomeadamente, sem passa publicidade, o BPI e a Caixa de Depósitos, aqui na zona de Santarém. E, portanto, são estas duas instituições bancárias aonde as pessoas podem recorrer, pedem os financiamentos. Sim, mas isso, portanto, se houvesse outras condições que foram aprovadas e não estão a ser cumpridas, na sua opinião. Porquê é que isso acontece? Pronto, houve também, e aí
iniciou-se um plano na Ribeira e de um levantamento que está muito bem feito. Se alguém tiver a curiosidade de ir ver ao site da Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo e procurar o documento, são 261 páginas, de facto não é assim fácil, mas está casa a casa, com fotografias, com um levantamento muito exaustivo, com estimativas orçamentais. Isso foi feito pela autarquia? Isso foi feito ainda pela autarquia, em colaboração com a CERU da CIMLT, porque foi também criada uma CERU na Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo, que, tanto quanto sei, vai ter que ser extinta, dada a nova legislação das empresas municipais, uma vez que ela não tem rendimento próprio e, portanto, não havendo 50% de rendimentos próprios, ela tem que obrigatoriamente distinguir, mas é possível que os municípios constituam as suas próprias CERUs e possam fazer este trabalho, no fundo, que foi iniciado na Ribeira e em Alfães, e que era para ter sido iniciado também em Santarém, mas que, tanto quanto sei, não teve seguimento na cidade. Mas é de facto um documento exaustivo. É interessante verificá-lo, ver, porque a forma como está delineado e como está apresentado tem ali um conjunto de possibilidades, até de condições para as pessoas se aperceberem se vale a pena ou não fazer a recuperação dos seus edifícios e pô-los, naturalmente, no mercado de arrendamento. Rui, com estas equações e alguma alternativa, este 1% seria uma possibilidade ou é uma possibilidade que não se coloca e não tem pernas para andar? Não, eu acho que, antes de mais, boa noite aqui aos nossos ouvintes e também aos ouvintes da Rádio Pernos, que nos poderão estar a ouvir de manhã. Mas, de qualquer forma, já que estamos a gravar aqui no Fórum, queria cumprimentar também a direção do Fórum, Mário Viegas, e desejar-lhe muito boa sorte para as diferentes atividades. Eu vou tentar estar cá na próxima sexta-feira, como aí desse lado. Nem sempre é fácil gerir as solicitações das sextas-feiras à noite. Hoje temos outras iniciativas na cidade, enfim, que provavelmente alguém nos vai marcar falta, mas as coisas são o que são. Mas relativamente ao centro histórico, eu queria começar por dizer, não descurando a questão que colocaste, Nelson, queria começar por dizer que nós não temos só centro histórico em Santarém, na cidade. E muitas vezes esquecemos que há centros históricos nas aldeias, em algumas vilas, e que sofrem dos mesmos males, ou piores ainda, em alguns casos, do que aqueles que sofrem aqui a cidade de Santarém. Nós, muitas vezes, no discurso a propósito dos centros históricos, esquecemos disso e, portanto, valia a pena pensar que no Concelho de Santarém a tarefa de recuperação dos centros históricos é hercúlea. Portanto, há muitas coisas que são precisas fazer-se, mas nós temos hoje um conjunto significativo de fogos novos construídos e fechados, não utilizados. E, portanto, em contrapartida, temos também os centros históricos com uma elevada degradação. E, portanto, isto é óbvio que não foi num ano, nem em 2, nem em 3, foi o desenvolvimento que nós, enfim, construímos ao longo dos últimos anos, mas alguma coisa temos que fazer. É óbvio que este 1%, mesmo considerando as boas receitas que agora existem do IMI, não tem muito significado do ponto de vista da quantidade, mas tem o significado e o sinal que pode ser dado. O Carlos Rodrigues falou, e bem, naquilo que a Câmara já fez relativamente ao longo dos anos, relativamente ao centro histórico. Pode fazer mais, e já fez mais. Eu estava-me a lembrar, por exemplo, do programa Valtejo, que na Ribeira de Santarém fez uma intervenção significativa, não só nos edifícios, mas principalmente no subsolo e nas questões relacionadas com os esgotos. Mas eu julgo que, pegando um pouco aqui naquilo que é preciso ser feito, eu diria que nós temos que criar mais riqueza, temos que criar mais emprego e temos que fixar jovens nos centros históricos. Caso contrário, digamos que o futuro não será risonho. Quais é que são os instrumentos que estão nas mãos dos municípios e que não são usados? Muitas vezes não são usados porque não são pensados, outras vezes não são usados porque não são considerados prioritários, e também a própria lógica de financiamento dos municípios durante muitos anos, de alguma forma, não favorecia a recuperação e a reabilitação. Favorecia, sim, a construção de novo,
porque o financiamento municipal assentava nas taxas e licenças que decorriam das novas construções e não havia sequer incentivos para reabilitar. Eu lembro na altura, quando reabilitámos o Teatro Sá da Bandeira, que tinha um conjunto de pessoas que eram contra a reabilitação do Sá da Bandeira, e portanto toda a gente dizia, mas reabilitar o Sá da Bandeira, porque é que não se faz um teatro novo? Temos aí tanto espaço, fazemos um teatro novo. E esta lógica de fazer uma coisa nova para ficar lá com a placa a dizer que é novo e que não sei o quê, acaba por moldar muitas vezes e toldar de alguma forma o nosso raciocínio e aquilo que é necessário fazer. Mas de facto falámos no IMI. O IMI é, por exemplo, um instrumento que está à disposição dos municípios em geral, que podem fazer com que haja algum interesse em ir morar para o centro histórico. Porque esse instrumento existe. E mas como é que seria esse empurrão, por assim dizer? Tu podes e deves diferenciar as taxas que são aplicadas e que são de índole municipal. Mas não é só aí. As taxas e as licenças de construção e de reconstrução. Tudo isso pode ser diferenciado positivamente. Mas não só. O comércio tradicional, a restauração e os bares, no centro histórico e fora do centro histórico, têm que ser diferenciados. Se nós pensarmos quanto é que custa um metro cúbico de água em São Domingos ou um metro cúbico de água no centro histórico, percebemos facilmente que não há qualquer incentivo para viver no centro histórico. E, portanto, quem vive no centro histórico já tem algumas limitações devido às características do próprio centro histórico. Os carros, o acesso, a ausência de elevadores, enfim, um conjunto de limitações que, em alguns casos, existem. Portanto, tem que haver incentivos externos. O estacionamento, outro exemplo, a facilitação do estacionamento nas periferias, a isenção de custos. Nós agora temos ao contrário, temos a oneração do estacionamento, quer dizer, e portanto há aqui um conjunto. Por outro lado, eu ainda há pouco tempo falava com alguém que me dizia, eu tenho um processo há 20 anos na Câmara para ser resolvido, é uma casa que todos nós conhecemos ali na rua João Afonso, que está em ruínas, e a pessoa diz, há 20 anos ninguém me aprova aquilo, quer dizer, não faz sentido que não haja uma via verde e uma análise detalhada e rápida de quando alguém quer investir no centro histórico, porque uma coisa é as pessoas não terem possibilidades, não quererem, não puderem, outra coisa é alguém que quer investir e mesmo assim não criamos as condições para que isso possa acontecer. Eu julgo que aqueles velhas intenções de criar em Santarém, e nomeadamente no Centro Histórico de Santarém, um quarteirão das artes, era essencial. Nós temos, felizmente, em Santarém, mesmo nos últimos anos com a crise, temos um conjunto de jovens e menos jovens que se dedicam à atividade artística. Não estou só a falar das artes cênicas, mas estou a falar da atividade artística em geral. Qualquer cidade hoje do mundo desenvolvido que tenha, se calhar, este material humano, tem um centro histórico animado, tem um quarteirão das artes onde há bares, há restaurantes, mas também há trabalho artístico, há residências, há reflexão, há construção, e tudo isso tem que ser feito. É um esforço que tem que ser feito, tem que ser criadas as condições para que isso possa acontecer. Nós falávamos em off, como se diz na rádio, há pouco tempo, numa residência que existe no centro histórico e que está fechada, que tem 24 quartos ou uma coisa do género. Não faz sentido que haja coisas recuperadas e depois não são usadas. E, portanto, há alguma coisa que tem que ser feita. Serão estudantes de Erasmus, talvez, mas se calhar a Câmara podia criar condições para que recebêssemos aqui, e vamos imaginar, arquitetos. Temos o Campo da Feira, como temos. Temos vários espaços aí que precisam de intervenção. Provavelmente, se nós convidássemos as universidades de arquitetura de Portugal e Espanha, já para não falar da Europa, mas convidássemos os alunos do primeiro ano, todos eles têm uma cadeira de projeto que têm que apresentar. Se nós convidássemos um conjunto desses alunos a passarem 2 ou 3 meses no verão, em Santarém, para virem estudar a cidade e apresentarem projetos, provavelmente ficávamos todos a ganhar. Não quer dizer que desses 50 projetos fossem todos escolhidos ou que fossem todos bons, mas provavelmente havia condições de tornarmos a cidade mais utilizada. Estou a imaginar, nós temos produtores, atores, cineastas, e Santarém tem até alguma plástica, mesmo com a degradação. É uma cidade que tem alguma beleza plástica, tem aí recantos e quem vê as fotografias do Zé Freitas, por exemplo, ele tem alguma habilidade e apercebe-se da plasticidade que nós temos aqui na cidade. Portanto, haveria condições
para se calhar ter aqui um conjunto de artistas que potenciavam e ter Santarém não como um dormitório em que as pessoas, quando têm alguma atividade ou querem fazer alguma coisa, vão fora. Não, fazia-se aqui. E eu julgo que as oportunidades são muitas, as condições do próximo quadro comunitário de apoio até são favoráveis, portanto, até são favoráveis para isso. Agora, é preciso haver vontade política, sem dúvida, é preciso haver dinheiro, mas eu julgo que a principal limitação não é a falta de dinheiro. Não é o dinheiro? Não. Muitas vezes comenta-se, enfim, vai-se ouvindo e vai-se lendo que não havendo dinheiro depois é difícil de promover essas mas, o problema é que se não há dinheiro, o caso do município está endividado até às orelhas e, portanto, tem um conjunto significativo de dificuldades, infelizmente não se vão confinar exclusivamente a este mandato, vão afetar outros mandatos. Nós, quando não temos condições para gastar dinheiro, podemos pensar, porque o pensar não custa dinheiro. Podemos refletir, podemos planear, podemos projetar e, portanto, exigia-se eventualmente que se fizesse isso. E que pudéssemos, quando vier o dinheiro, ou quando houver melhores condições financeiras, já refletimos, já pensamos, então vamos lá executar. Antes de passar a palavra também a outros participantes que queiram entrar na conversa, para o painel eu punho uma questão. Daquilo que foi dito, dá muita ideia de que é a Câmara de Santarém, ou a autarquia, ou as autarquias, que deviam ser os motores para o desenvolvimento do centro histórico. É uma leitura correta ou há outros intervenientes, mesmo privados, que deveriam também participar nessa promoção do centro histórico? Eu tenho uma opinião que, neste caso, independentemente, como o Rui Barrejo disse, que a Câmara está bloqueada financeiramente, infelizmente, de vários anos, não é isso que pode impedir e deve impedir, ou vai impedir, de que o investimento se faça, porque, como disse o João Marcelino, já apresentou um caso ou dois, e o Rui Barrejo também se referiu, que nunca houve tantas condições para investir e recuperar o centro histórico. É evidente que a Câmara aí tem que ter um papel idêntico ao do Centro Cultural Regional, que é mobilizar as pessoas e envolvê-las. Não tinham condições, mas tiveram vontade, tiveram perseverança, têm pessoas que estão ligadas aos assuntos, às matérias, empenhadas, e esse é o papel da Câmara. Será um motor não financeiro, mas mobilizador. Ainda há dias o Rui Barreiro disse que tinha inaugurado um novo, faça a publicidade, abriu o Santarim, e que trocámos impressões naquela zona do Santarim, se me permite, aquilo está tudo abandonado. É uma zona que está praticamente abandonada, a não ser lá com 2 ou 3 lojas, e isso tem que ser uma intervenção. Isso não é a Câmara que vai fazer. A Câmara não tem possibilidades de intervir, aquilo é privado, não está a cair, a Câmara deveria intervir se tivesse algum imóvel que causasse perturbações ou algumas dificuldades à utilização do espaço. Não é o caso. Agora, a Câmara deve e pode ser mobilizadora dos empresários, conjuntamente, conforme o Marcelino disse, com os fundos GESICA e outros que vêm aí, mobilizar essa atividade. Aí é que a Câmara pode ser motor e deve ser motor do desenvolvimento. Agora, o problema é depois o retorno, porque quando as pessoas empregam-se, envolvem-se, dão os seus imóveis como garantia, põem lá algum dinheiro, depois tem que ter o retorno. E é a dificuldade de Santarém, neste momento, é a dificuldade de vir o retorno. Porque, como disse há pouco, volto-me a repetir, há imensos investimentos que não têm retorno. E isso não atrai outros. Santarém não tem um projeto de desenvolvimento económico. E não sabe atrair, nem criou as condições nos últimos anos, podemos debater na próxima ronda, qual será o motor de desenvolvimento para a cidade, para o Conselho, tendo em conta o atrair as pessoas. Porque sem pessoas e sem investidores, elas não aparecem. Eu queria dizer 2 coisas simples. Não falei, por exemplo, na Santa Casa da Misericórdia. É o maior proprietário do centro histórico. E provavelmente também não terá condições para poder desenvolver sozinha, digamos que esse trabalho. Mas sendo o maior proprietário, provavelmente a possibilidade de estabelecer a parceria, quer com privados, quer com o próprio município, é essencial para dar alguns exemplos e catapultar, digamos que essa recuperação. Mas nós, no caso do centro histórico, e eu agora digo dos centros históricos, há um aspecto essencial, é a criação de riqueza. Do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento do Conselho, não vale a pena nós pensarmos que conseguimos criar condições que deem retorno
se não houver capacidade de criar riqueza e de captar essa riqueza. E, portanto, é óbvio que isso é essencial e nós, infelizmente, nos últimos anos temos vindo partir as empresas e não temos conseguido atraí-las, e fixar empresas significa fixar quadros significa que há gente com alguma capacidade económica que pode recuperar, que pode investir e que gosta de viver em zonas com história. Mas o potencial turístico do país, e agora falo um pouco de Portugal, é enorme. Nós, nos últimos anos, temos tido um crescimento significativo do turismo. Estamos a 70 km de Lisboa, que é um dos destinos turísticos mais procurados nos últimos anos, com um crescimento sucessivo, e provavelmente não temos também daí tirado o partido que devíamos. E, portanto, isto acaba por ser um bocado de pescadinha de rabo na boca. Se nós não conseguirmos recuperar, provavelmente não temos condições para, mas é preciso termos também uma noção. O que é que interessa, qual é a obrigação das entidades públicas? É, de alguma forma, conseguirem fazer aquilo que os privados que não têm retorno não fazem. E, portanto, nós temos que ter monumentos recuperados, temos que ter monumentos abertos, temos que ter animação que permita trazer gente a Santarém, e há alguns eventos que é possível fazê-lo, mas isso não pode ser esporádico, tem que ser consecutivo. E é certo que as coisas não se constroem todas num dia, mas o facto de, felizmente, por exemplo, neste momento temos 2 hostéis, salvo erro, em Santarém. É uma novidade. Já aparecem aí turistas que até pensavam que Santarém era uma grande cidade, mas como viram que havia aqui um hostel e tal, vamos a Santarém. E isto criou uma dinâmica que pode ser apenas um contributo, mas houve 2 corajosos, houve um conjunto de corajosos que fizeram um investimento numa infraestrutura hoteleira que atrai outro tipo de turismo, mas que é importante. Provavelmente dar estes passos, dizia-me um empresário ali na altura da reabertura do Santarém, que o que ele estava a pensar fazer era fazer T1s, T0s e T1s no centro histórico para permitir que os estudantes e que os professores que estão deslocados e que pessoas que vêm possam ter acesso a uma habitação, mas de baixo custo. Esse é capaz de ser um dos caminhos. Agora, uma coisa é certa, a Câmara sozinha não consegue resolver tudo, mas a Câmara tem que criar condições para que quem quer investir não desista. E quem tem dinheiro e não sabe o que é que está a fazer, que o invista em Santarém. Porque Santarém precisa disso. Precisa muito de investimento. Sem investimento não há nenhuma solução. Não há solução para o centro histórico, nem há solução, infelizmente, para muitas das infraestruturas que nós ainda temos cá, mas que se começarmos a perder sucessivamente gente, qualquer dia vão-se embora. Nós ainda temos um hospital distrital, que é muito importante e que é uma infraestrutura essencial até para atrair outro tipo de quadros. Mas se nós continuarmos a perder valências, como temos perdido nos últimos anos, e falamos da Estação Zootécnica Nacional ainda há pouco, que está em degradação. O Politécnico de Santarém é essencial, mas se nós não agarrarmos aquilo que temos cá com algum valor, se os deixarmos ir saindo, vamos perdendo tudo. E isso, obviamente, que julgo que quem gosta de Santarém não quer. Eu penso que, de facto, a Câmara de Santarém, estando naturalmente numa situação dificílima em termos económicos, não implica ou não é impeditiva de fazer um conjunto de ter um conjunto de medidas que possa fazer a reabilitação do centro histórico, ajude a reabilitação do centro histórico. Quando eu há pouco dizia que 1% do IMI, enfim, que são 106.500 euros, e que o Rui disse que era pouco se nós imaginarmos que numa renda normal no centro histórico seriam 400 euros, 200 euros dava para cerca de 50 habitações. Vamos imaginar como é que a recuperação de 50 habitações no centro histórico, de 5 em 5 anos, pelo menos, porque uma vez que os valores podem ir até 5 anos, isto para tomarmos como ponto de partida aquilo que existe noutros concelhos, de facto, daqui por uns anos, tínhamos uma boa parte do centro histórico reabilitado e tínhamos, de facto, aquilo que o Rui também disse há pouco, a possibilidade de ter, e é uma necessidade, de facto, sentida pelas pessoas, pelos estudantes, pelos professores, pelos divorciados, pelas divorciadas, pelos solteiros, pelas solteiras. De facto, o T1 e o T0 é hoje muito procurado e tem rendas, de facto, acessíveis ainda a uma boa bolsa. E, portanto, isto aumentaria seguramente o número de habitações a recuperar. Mas, se nos lembrarmos que, por causa da situação difícil que a Câmara tem, nós em Santarém pagamos a taxa máxima do IMI,
aquilo que está a acontecer na esmagadora maioria dos municípios que não estão nesta situação é a descida do valor do IMI para 2,5%, 3% do IMI, do IRC, mas do IMI, porque estamos a falar do IMI, se imaginarmos que a Câmara de Santarém podia abdicar de 1%, mesmo assim ainda ficava com 1% a mais do que aquilo que seria alguns dos municípios vizinhos que têm taxas neste momento de 0,3%. E, portanto, não estamos, até nem estávamos, nem era a Câmara que pagava, mas acabavam por ser os proprietários já de outras habitações que acabariam por ajudar a resolver o problema do centro histórico. É verdade que a Câmara está numa situação difícil, mas pode e deve agilizar, aliás, como fez o levantamento da Ribeira e do Alfange, podia e devia fazer o levantamento da cidade e, portanto, do centro histórico, dividindo o centro histórico em várias ARUs, porque é possível fazer essa divisão e, portanto, o levantamento de cada uma destas necessidades e destas possibilidades poderia dar uma ideia do que podia ser feito em cada uma daquelas habitações, em cada um daqueles prédios, quantas lojas, quantos escritórios, quantas habitações T1, T2, T3, eventualmente muitos T1s, porque todos nós conhecemos uma boa parte dos prédios com pequenas áreas enfim, com muitas casas, normalmente com muitas divisões, mas todas elas muito pequenas, e seria possível fazer aquilo que e que é muito sentido e que quem está no mercado sabe que o T1 e o T0 neste momento é muito procurado por um conjunto de pessoas que de facto vivem sozinhas ou quase sozinhas. E, portanto, tudo aquilo que a Câmara possa fazer, até mesmo sem gastar muito dinheiro, podia e devia fazer. E este agilizamento, este levantamento do centro histórico era o primeiro passo para poder, até porque penso que a Câmara tem os técnicos, portanto, tudo aquilo que é necessário, é só um bocado de vontade e outras coisas que às vezes as pessoas não querem ter, para além da vontade, que é, enfim, um bocado de imaginação e capacidade de ter uma estratégia para o Conselho e, neste caso, para o Centro Histórico. E, portanto, isso era possível, só basta que as pessoas queiram. Obrigado. Estendia agora um pouco a conversa a quem está connosco, também aqui presentes nesta sala do Centro Cultural Regional, Fórum Mário Viegas. Francisco Mendes, queria também usar da palavra, faça favor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Pernos, ou boa noite ou bom dia, consoante a hora que nos estejam a ouvir. Queria, antes de mais, dar os parabéns à Rádio Pernes e ao Centro Cultural Regional por esta iniciativa de extremo interesse. Espero que seja repetida noutras alturas sobre outros temas. Queria também dizer-lhes que é um gosto voltar aqui aos microfones da Rádio Pernes, onde fui cronista durante mais de 6 anos, já não sei exatamente quanto tempo, mas mais de 6 anos foi certamente. Dizer também que é um gosto estar no papel contrário ao que tive aqui há 1 ano e tal, quando fui entrevistado por estes 3 senhores, estes 3 ilustres senhores, e agora poder eu pôr em questão alguma das coisas que eles disseram. Vai ser em pouco tempo, portanto vou resumir isso a 3 coisas talvez. Começava por dizer ao José Marcelino, não é dizer ao José Marcelino, mas dizer às pessoas, porque ele sabe isso muito bem, só que se enganou no número que disse, a diferença que poderia existir no IMI, que era extremamente importante realmente que Santarém pudesse reduzir as taxas de IMI, como outras, em alguns outros impostos e pela situação em que estamos, em que está o nosso Conselho, isso não é realmente possível, ou seria muito difícil pelo menos fazê-lo, mas que essa redução poderia ser de 0,1% eventualmente e não 1%, não é? Desculpe, pessoal, o 1% era o valor que a Câmara afetava, 1% do valor total. Não é isso que eu estou a dizer. Na redução da taxa do IMI, portanto, a taxa é de 0,5%, portanto, poderia ser de menos 0,1% e não menos 1%, obviamente. Isso só para os ouvintes que não estejam tão a par destas questões. Relativamente também ao que, e muito bem disse o engenheiro Carlos Rodrigues no início, e sobre o direito de preferência, o direito de preferência que as câmaras municipais e outras entidades têm já desde há vários anos, não me lembro de cor quantos, mas têm já há vários anos na compra ou relativamente às vendas que sejam feitas nos centros históricos classificados, e penso que noutros locais também, e que aqui em Santarém tem que se verificar ou que pelo menos ser cumprido esse formalismo. Isso não vai depender da Câmara, não estou aqui para defender a Câmara obviamente, mas não vai depender da Câmara fazê-lo ou não fazê-lo, porque isso é lei nacional, tem que ser feito dessa forma. Se calhar fazia sentido nesta altura alterarmos alguma coisa da forma em como isso está estabelecido.
Também o Carlos Rodrigues falou na questão do PDM e que vai ser aprovado dentro de dias, desculpe corrigi-lo, vai ser aprovado dentro de anos. O PDM devia estar aprovado desde 2005, como todos nós sabemos, ou quase todos nós sabemos, não está e está numa fase ainda muito embrionária das várias fases que tem que ultrapassar. E se continuarmos, penso eu, com estudos como têm sido feitos até este momento, e se continuarmos com documentos altamente teóricos e sem praticabilidade nenhuma, e se for isso que vai ser os cenários que atualmente estão em questão, de ser aprovados, e se forem esses cenários que vão passar à prática, pois vamos ter mais um PDM, como tivemos o já completamente desatualizado em 1995, todos vocês o sabem perfeitamente. O engenheiro Carlos Rodrigues foi vereador já há muito mais anos, o José Marcelino foi vereador há menos, o engenheiro Rui Barreiro foi presidente de Câmara também há não tanto tempo assim, e portanto têm perfeita consciência, e todos nós temos, de que o PDM já estava desatualizado em 1995, quando foi, ou estava mal feito, em 1995, quando foi implementado ou quando passou a ser lei. Parte mais importante. Também foi o engenheiro Carlos Rodrigues que falou e os dois outros elementos do painel falaram também sobre isso e muito bem, e deram algumas propostas sobre o que é que se deveria ou não deveria fazer. Essa questão do 1%, por exemplo, que o José Marcelino falou, parece-me extremamente interessante. O que é que se deveria ou não deveria fazer para corrigirmos, melhorarmos, resolvermos a situação do centro histórico. Centro histórico, como muito bem disse o engenheiro Rui Barreiro, não podemos falar sempre, e temos essa tendência, a falar sempre só no centro histórico de Santarém, mesmo englobando como deve ser, e também aqui foi dito, o Alfanje e a Ribeira de Santarém, mas devemos falar também nos centros históricos de muitas outras povoações pelo concelho fora. De qualquer modo, e portanto falando do centro histórico de Santarém, todos ao longo de muitos anos, nas campanhas eleitorais viu-se isso, fomos sempre falando e temos sempre falando de muitas medidas avulso. O engenheiro Carlos Rodrigues falou na necessidade de fazer um plano de pormenor, não será um plano de pormenor da maneira que isso é definido na lei, mas será o que eu chamaria, e como chamámos noutras alturas, um plano de valorização talvez integrado, qualquer coisa desse género, que defina exatamente o que é que vamos fazer, ou o que é que se vai fazer, ou o que a Câmara Municipal irá fazer, está bem com a ajuda e participação de todas as outras pessoas que nisso estejam interessadas, para definirmos de uma vez as coisas. Não é com medidas avulsas, pequenas medidas que são importantes, obviamente, não deixam de o ser, mas não com medidas avulsas, mas de uma forma integrada e termos uma solução. Estamos a falar hoje do centro histórico, poderíamos falar de muitas outras coisas, como Campo Emílio Infante da Câmara e muitas outras, mas termos soluções integradas, soluções mais ou menos completas, ideias definidas para o que é que queremos e não só de medidas avulsas. Tenho algum receio que daqui a 10 anos ainda estejamos num debate destes a falar sobre medidas completamente avulsas, por muito interessantes e muito boas que todas elas sejam. Queria, para terminar, já estou a falar muito tempo, desculpe, mas queria para terminar deixar só aqui duas quase que provocações. A primeira não está bem dentro do centro histórico, mas não está muito longe dele, e como está aqui o nosso amigo Zeferino Silva, que se calhar vai falar também sobre isso, eu gostava de saber o que é que duas pessoas que foram vereadores, uma que foi presidente de Câmara, se bem que não diretamente responsáveis, está bem, já sei o que vão dizer por isso, mas o que é que pensam da situação da ilegalidade do W Shopping que conhecemos há 10 anos e que teve um desfecho, ou não desfecho, mas teve alguma decisão judicial nos últimos tempos, o que é que pensam dessa situação? Eu já não tenho tempo, não vou dar a minha opinião, também não quereria porque queria ouvir a vossa, mas também já não tenho tempo para o fazer. E também o que é que pensam, e está englobado no centro histórico, estamos a incluir a Ribeira de Santarém e portanto alguma parte fora do Planalto, o que é que pensam da ideia do atual Presidente de Câmara de eventualmente tomar sobre a não resolução do problema das barreiras, de tomar alguma ação, alguma manifestação in loco. Obrigado, desculpem ter ocupado tanto. Sim, vamos transformar a conversa um pouco tocato lá, por assim dizer. Tinha também mais alguém para falar das pessoas que estão aqui presentes no fórum e Carlos Oliveira para tomar a palavra. Portanto, sobre a lei da reforma autárquica territorial administrativa, a reforma administrativa territorial autárquica feita de maneira aleatória e impensada o ano passado, em 2013, que extinguiu freguesias, fechando serviços públicos
imprescindíveis à vida das localidades e às pessoas que nelas habitam, portanto, como creches, jardins de infância, escolas, postos da GNR, centros de saúde, postos do CTT, a própria Junta de Freguesia, que também normalmente prestava ajuda à população, também acabou por desaparecer e criou, aleatoriamente, repito, a junção de algumas chamadas uniões de freguesias, apenas com o propósito de alaranjar, digamos assim, o mapa de Portugal de norte a sul, não é? Claro, o povo ficou a perder com a extinção das freguesias. Um exemplo que está já a ser flagrante e ainda passou apenas um ano aqui em flagrante é precisamente essa falta das 4 freguesias que existiam e que passou a apenas já haver uma mega, digo mesmo super mega freguesia com cerca de 30 mil habitantes, não é? O que enfim, para não dizer estúpido, administrativamente muito difícil de gerir, não é? E penso que, apesar dos bons esforços de todos na atual União de Juntas de Freguesia de Santarém, e isso é inegável, as pessoas não podem fazer milagres, não é? E deparam-se com grandes dificuldades na prática. Portanto, uma questão que ponho a este painel, que num futuro tão próximo, quando possível, gostaria de ver alargado também a outras pessoas representativas de outras correntes de opinião. Uma delas acaba de falar, há outras que também estão na sala que certamente terão a sua opinião própria sobre o assunto, mas gostaria de pôr a este painel, portanto, a questão desta super união de juntas de freguesia da cidade de Santarém em termos da perspectiva do desenvolvimento do centro histórico, que é isso que nos traz aqui hoje. E, por exemplo, consideras que é difícil? Impossível. Impossível? E a prática já o está a mostrar. E apenas passou um ano. E apenas passou um ano. Como informação para quem está menos informado, eventualmente, portanto, sabe-se já que, e isso foi vinculado pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Gonçalves, que em breve será apresentado um projeto para o Centro Histórico da cidade de Santarém, que tem vindo há algum tempo a ser elaborado por técnicos competentes, ninguém põe isso em dúvida, e que agora tem a mais-valia do Dr. Nuno Domingos também se ter juntado a essa equipa com a experiência e com os saberes que trouxe de Évora. Portanto, qual é a vossa opinião, primeiro, sobre a união de juntas de freguesia, em que é que isso vai dificultar a vida em Santarém? Se é que alguém pensa que beneficia, portanto, a segunda questão, a questão que eu acabo de referir sobre o levantamento ou o estudo a fazer sobre o atual projeto para o Centro Histórico de Santarém, que está a ser elaborado. As instituições estão a ser consultadas, as associações estão a ser ouvidas e, portanto, está a ser um projeto participado, felizmente. Obrigado, Carlos Oliveira. Tínhamos também mais uma participação, Manuela Marques, nesta feita. No uso da palavra. Já não faço mais saudações, porque já estão todas feitas. Eu falo na qualidade de cidadã desta terra. E a observação que eu faço não é exatamente aquela que os senhores têm feito, porque no centro histórico estão as grandes associações da cidade, a Associação Académica, o Círculo Cultural Salabitano, o Centro Cultural Regional de Santarém. Há uma série de instituições que estão localizadas exatamente no centro da cidade. Isso dá animação desde que as associações tenham vida própria e tenham atos de cidadania. Então as pessoas reúnem-se, de facto.
Por outro lado, uma coisa que me confrange, porque tive 30 anos fora desta terra, é ver o mercado municipal reduzido a meia dúzia de bancas, com um espaço extraordinário para se fazerem imensas coisas, mas que ninguém faz, porque não se transforma, não se mexe. E das coisas que me confrangem verdadeiramente nesta terra é caracterizar Santarém como uma cidade que está no campo. Porque isto não é propriamente um dormitório de Lisboa, é uma cidade que tem uma característica excepcional, está no campo, com todas as condições que o campo tem, que permite que a cidade seja enriquecida pela vida do campo. E confrange-me, de facto, a ver que não há um parque de merendas nesta cidade, não há um lugar onde as crianças possam correr à vontade, não há um sítio onde se faça treinamento de cães, por exemplo, que hoje existem em quase todas as cidades esses campos de treinamento. E, no entanto, nós temos espaço. Não temos um parque de caravanismo ou de campismo com encontros regionais que se podiam promover. Eu dá-me a sensação que há uma aridez de criatividade. De facto, quando não há dinheiro, como o senhor dizia, é verdade, fica o espaço da criatividade. Por outro lado, interessa-me imenso que estes atos de cidadania possam vir das pessoas incógnitas da terra, porque a gente quase que nem precisamos da Câmara para nada, porque nós podemos ter atitudes, podemos ter vitalidade. É preciso que as pessoas se juntem, dialoguem e ponham as questões. É evidente que eu não vou transformar o mercado municipal, como é evidente, não é? No entanto, podemos ter uma opinião crítica sobre as coisas. E se hoje a Baixa de Lisboa está cheia de gente, que inclusivamente já os vizinhos se queixam porque há muito barulho, mas por que não criar uma zona dessas? Porque nós temos uma juventude que hoje já frequenta o centro da cidade. Nós vemos aqui ao pé do Tascal e no Quinzena, juntam-se imensos estudantes. É preciso que a cidade entre em ação com esses estudantes. É preciso aproveitar essa força que está aí e dar matéria para que as pessoas possam trabalhar em conjunto. Claro que a cidade está para velhos, não é? Este centro histórico é muita velharia que está aqui, mas de facto não é a velharia trôpega. Eu não falo dessa velharia, onde eu me poderia perfeitamente incluir. Eu falo na jovialidade, que é outra coisa completamente diferente. Queria que todos pensassem que este período de aridez, de falta de criatividade, de falta de imaginação, de quem comanda esta coisa, e que não é esta coisa só de Santarém, é esta coisa toda que está criada, nós temos o vício de dizer que desenvolvimento é construção. O desenvolvimento não é construção mais. Temos que olhar para o futuro. Isso era do passado. O desenvolvimento estava na banca e estava nos investimentos. Neste momento, desenvolvimento é pôr a cabeça a funcionar, é fazer coisas novas, porque quando se faz aqui um desfile histórico nas ruas da cidade, olhem as pessoas todas que se juntam. Quando se faz alguma coisa, as pessoas aparecem. É preciso é que não sejam atividades, como eu costumo dizer, orgásmicas, que é faz e acabou, pronto, não é? E depois fica-se à espera que venha outra vez. É como o Festival de Gastronomia, porque é que não se fazem vários festivais de gastronomia adaptados aos lugares, nos próprios restaurantes, nos monumentos à volta. Falámos nisso no último programa. No domingo fizemos um passeio com história aqui nas ruas da cidade. Havia imensa gente na rua, tudo fechado, lojas fechadas, os monumentos fechados. Não é assim que se desenvolve, não é? Queria levar isto à reflexão para que nós todos juntos possamos ter ideias sobre Vamos passar a palavra, obviamente, a outras pessoas. De resto, há aqui muitos assuntos que já foram levantados, há algumas equações, outras alternativas. Carlos Rodrigues, sobre estes 4 ou 5 pontos que aqui foram levantados, double shopping, barreiras, união de freguesias... Eu não quero ser radical, mas de qualquer maneira, como já disse aqui, vou reafirmar, a situação de Santarém só se resolve com desenvolvimento económico. Se não houver desenvolvimento económico, as coisas não andam. Tive o cuidado, há pouco, de referir os vultuosos investimentos feitos por privados, por instituições e pela própria Câmara. E as coisas não andam. Não andam porque não há desenvolvimento económico, nem os investimentos que estão cá promovem que venham cá outros fazer investimentos.
Mas isso é o nó górdio. Como é que se consegue transformar? Já lá vamos. Exatamente. E estamos disponíveis, não é vir aqui criticar ou comentar, há que trazer soluções aos Exatamente, problemas. exatamente. Já lá vamos. E pegava na intervenção do Francisco, em que ele, e bem, comentou aí, nomeadamente o PDM, mas a primeira que eu queria referir em relação à intervenção do Francisco tem a ver com o seguinte: se a Câmara Municipal de Santarém não abdicasse das suas funções básicas, qualquer edifício que, não é de agora, é ao longo dos anos, o edifício, as pessoas têm o prédio indevido, têm o prédio, não se entendem, não têm possibilidades, a Câmara pode e deve expropriar. E se isto tem sido feito ao longo dos anos, as coisas não estavam neste estado, nem entravam nesta descambada. Mas, segundo, em relação ao IMI, em relação ao PDM mal feito, é o seguinte: nenhuma cidade é apelativa para se fazerem investimentos quando os impostos são os mais elevados de todos. Não há habilidades nenhumas, não vale a pena. Quando os investimentos, a cidade de Santarém não está em Bragança, nem está lá no fundo do fim do mundo. Santarém está no centro rodoviário do país. Como disseram e bem, numa cidade linda, magnífica, extraordinária, que às vezes a gente até se esquece que vivemos numa cidade com esta qualidade e com esta envolvência. Estamos no campo, aqui não temos poluição, estamos no sítio, no mar, estamos aqui no ar, e temos uma cidade magnífica. E esta cidade não está em Xabrega, está aqui em Santarém, no centro magnífico e com uma potencialidade extraordinária. Como é que fazemos? Com desenvolvimento económico. As pessoas vêm a Santarém, entram na Câmara, querem instalar uma fábrica. Não há. Quando as empresas de Santarém, para fazerem novos investimentos, precisam de espaços, não têm em Santarém. Procuram nos arredores. Vão para Almeirim, ainda agora vão sair 2 para o Cartaz, vão para Rio Maior. Se as nossas empresas que estão em Santarém têm que recorrer aos territórios vizinhos, como é que é apelativo vir para Santarém investir? E sem dinheiro não há vida. Em relação ao PDM, isso foi o outro grande erro brutal que fizeram em Santarém. Quando, e eu subscrevo o que disse o Mendes, em 1995, se não estou em erro, foi aprovado o PDM. Quando foi feito com caráter exclusivamente de especulação imobiliária, já o disse aqui, vou repetir, na semana passada, o PDM não teve nada de construtivo, nem trouxe nada à cidade. Trouxe exclusivamente a especulação imobiliária, que é um lobby, e os lobbies são importantes, mas este lobby instalado em Santarém trouxe só exclusivamente a especulação imobiliária. E essa especulação imobiliária criou uma cidade, e o Francisco sabe isso, que para fazer 60 a 100 mil pessoas. Ora, se o projeto era 60 a 100 mil pessoas, que era possível e viável no centro do país, tinham de criar as condições, porque as pessoas não podem ficar para beber um café no Central. As pessoas têm que vir para Santarém para trabalhar, para desenvolver e depois para viverem. Criar para especulação imobiliária. E essa especulação imobiliária, que hoje existe, ainda há cerca de meia dúzia de anos, aliás, foi no período do Dr. Moita Flores, criou aqui um abastamento de especulação imobiliária que é fabuloso. A Escola Prática de Cavalaria, o Quartel das Donas, por exemplo, foram comprados não com o sentido de servir a cidade, até porque a Escola Prática de Cavalaria e as Donas não serviam neste momento a compra. A Câmara não devia de comprar a Escola Prática de Cavalaria, nem o Quartel das Donas, mas porque... Já lá vai, eu já te explico. Já lá vamos. O problema é que a Escola Prática de Cavalaria custa 16 milhões e meio. 16 milhões. E a Câmara tem que começar a pagar de janeiro, durante o período em que o senhor tem, por cada 15% em dinheiro, o senhor tem 100%. Se o senhor fizer, tem que pagar a Escola Prática de Cavalaria no período até 2020, se não me engano, ou 21 ou 22. Esse dinheiro nunca mais na Escola Prática, independentemente do valor histórico que temos todos, e essa zona, e essa situação, nós não abdicamos dela. Agora, o que foi feito de imediato na Escola Prática de Cavalaria foi 850 fogos. Alteraram o PDM. Um projeto De alteração do PDM. Alteraram o PDM, nas Donas a mesma coisa. O objetivo era a especulação. Afinal, o anterior PDM não tinha assim tanto... Alteraram. Se juntarmos outras urbanizações que há aí,
Isto é uma coisa lamentável. Por isso é que Santarém se tornou numa cidade que não tem local para instalar desenvolvimento económico, não tem, nem privilegia essa situação. Era nestes 2 pontos que eu queria sentar. E aí como é que sair da situação? Como é que seria possível para a Câmara, para o município, para a cidade, para o Conselho, retornar a ter investimento, nesse caso, reprodutivo? Por isso é que eu trouxe aqui este livrinho. Está aqui. E esse livrinho? Este livrinho está aqui, não foi feito cá em Santarém, não foi acompanhado pelos agentes políticos da região, convenientemente. Está-se a referir? Este relatório é um trabalho bem feito, bem desenvolvido, são as infraestruturas de elevado valor acrescentado. Foi um bom trabalho feito pelo Governo, passa a publicidade, que foi desenvolvido por um conjunto de individualidades. E os nossos agentes, as pessoas não gostam que eu diga isto, mas os agentes políticos, todos, da nossa região, não se empenharam. Eu estava convencido que os 2 projetos necessários para Santarém e aqui para a região passava por ser a alteração da linha do caminho de ferro, que iria permitir todo um conjunto de circunstâncias à nossa cidade, nomeadamente quando o Marcelino refere que há o levantamento da Ribeira de Santarém, de todos os projetos, não se pode fazer nada na Ribeira sem primeiro fazer o dique de proteção à Ribeira, que está previsto desde 1860. O dique da Ribeira de Santarém vai criar condições para nós desfrutarmos do Tejo, criar uma marina, e vai proteger os investimentos da Ribeira de Santarém. E, naturalmente, vai criar condições, se os comboios saírem ali, para a gente recuperar toda aquela zona. Por conseguinte, são situações que não foram contempladas neste programa e agora só se o Dr. Ricardo comigo na conta para ir lá por baixo do comboio, que aquilo é pesado demais, quer dizer. É evidente que ele conta comigo para a gente tratar das coisas convenientemente. Mas o que eu sei, e não quero envolver ninguém, é os agentes políticos não fizeram. Quando eu tive conhecimentos, que o Rui me diz um dia, Carlos, você está enganado. Não há nada cá para Santarém. Não há nada. Foi ele que me informou. Não há. Eu, quando fui buscar o livro, não posso ser, não me acreditava. O que é que era importante, como já disse? Era a alteração da linha do caminho de ferro, era a recuperação das barreiras, porque não se pode andar cá a fazer paredes em cima, quando isto cai tudo. Não vale a pena fazer projetos dessa natureza. Por outro lado, era a obra importante, que era a ligação entre Almeirim e a Chamusca, que é obra importante para retirar o movimento de Almeirim, de Alpiarça e da Chamusca, no sentido de permitir o desenvolvimento económico daquela gente e mobilizar, porque aquela gente tem um valor e aquela região extraordinária, e acabar com as ilegalidades, porque a Chamusca tem um lobby importante, como sabem, de tratamento de lixos e produtos residuais, e são toneladas e toneladas de produtos que circulam entre Almeirim e Alpiarça de uma ilegalidade tremenda, e que era fundamental nesse sentido. Conseguindo, o desenvolvimento passa-se por isto, a recuperação passa por aqui, e quando as coisas, porque alterar a linha do caminho de ferro, e se me permite, vou já terminar, tem a ver com o seguinte: quando eu vi trabalhar, quando eu vi do ultramar e fui estagiar para a Shell, fiz vários trabalhos na Ribeira de Santarém. A Ribeira de Santarém e a sua estação. A partir do momento que a estação de caminho de ferro degradou-se, deixou de fazer os trabalhos convenientes, degradou-se e fechou. Hoje aquilo, quando a gente chega ali, é um deserto autêntico. E enquanto não se fizer uma linha nova, uma plataforma logística nova e uma série de construções para fazer novos eventos em Santarém, a cidade não anda. E o exemplo grande da economia de Santarém tem a ver com a falta de meios para instalar as próprias empresas. Foram algumas alternativas aqui deixadas por Carlos Rodrigues também, a propósito das questões que foram colocadas por outros intervenientes nestas conversas. Rui Barreiro, visado também um pouco aqui em alguns comentários, o que há a dizer sobre estes 4 ou 5 pontos que foram levantados há pouco. Bom, eu começava pelo PDM. O PDM não pode ser considerado também a mãe de todos os problemas do Conselho. Quer dizer, o PDM, na altura, é bom que tenhamos o enquadramento. Foi aprovado com alguma pressão, porque havia a necessidade de acesso aos fundos comunitários, que Santarém sempre perdeu, enfim, com elevada frequência, e se não houvesse a aprovação do PDM, não havia acesso aos fundos comunitários, e a primeira geração de PDMs, não é só em Santarém,
pelo país inteiro, tinha problemas graves de concessão, de cartografia, poderá ter contribuído para alguma especulação, mas o que é certo é que com este PDM ou com outras alterações, como disse o Carlos Rodrigues e bem, houve uma alteração ao PDM para permitir mais especulação e mais fogos, como se nós já não tivéssemos fogos mais do que suficientes para a nossa população e para quase o dobro da população que temos em Santarém. E, portanto, eu julgo que o PDM não é o problema, mais a utilização que é feita do PDM e aquilo que tem sido, eventualmente, alguma ausência de investimento no imaterial e naquilo que não é tão tangível, mas que é extremamente importante para o desenvolvimento. Eu diria que, relativamente à questão que foi colocada de ir lá para a Ribeira de Santarém e para o comboio, nós já tínhamos falado no assunto num dos programas da Rádio Pernos, não sei se eles têm isso em arquivo, mas eu lembro-me que o que eu sugeria é que o Presidente da Câmara fizesse uma greve de fome. Não era porque eu acho que ele esteja gordo, não é esse o caso. É que verdadeiramente este é um problema mais grave que Santarém tem, a questão da alteração do traçado versus o problema das barreiras, é um problema extremamente grave. E, portanto, era um problema que devia estar no início da agenda, que não pode ser apenas uma força política, deve mobilizar todas as forças políticas e também todas as forças vivas da cidade. Não é só ele à frente do comboio que resolve o problema, é preciso termos a noção de que a participação não é só nos fóruns, não é só aqui, é também na reivindicação daquilo que nós consideramos importante. O Presidente, já agora, fazendo enquadramento, o Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, a semana passada, também aqui neste mesmo lugar, estabeleceu isso, que se não houvesse fundos do Orçamento Geral do Estado para as barreiras, enfim, para o problema que Santarém tem sobre as barreiras e também o comboio, ou o desvio da linha de comboio, que iria, juntamente com um outro autarca, para junto da linha e tentar bloquear. Entregava primeiro o cartão. Sim, e também entregava o cartão. Bom, isto para dizer o quê? Damos a informação desta situação aos nossos ouvintes e também, neste caso, se o painel está concordando com esta ação ou não. Estando concordando, como é que ela devia ser procedida? Eu deixo a minha sugestão, falaremos disso mais tarde, porque se dava pano para mangas, mas a minha sugestão é não se ponha à frente do comboio, há outras maneiras de resolver o problema. Relativamente ao centro comercial e ao W Shopping, também foi aqui falado. Eu, pessoalmente, julgo que também o problema de Santarém não passa pela existência do W Shopping, quer dizer, há muitos outros problemas. Tenha havido alguma ilegalidade ou não tenha a sua volumetria sido maior que aquilo que devia e eventualmente fosse menor, também não é por aí, na minha opinião, que enfim, os principais problemas. Vamos imaginar, as cidades desenvolvidas hoje, quem não é preciso ser muito viajado, mas basta perceber como é que funcionam os centros históricos noutras cidades e noutros locais. Nós temos um comércio que, enfim, funciona das 9 às 7. Muitas das cidades com centro histórico e com animação no centro histórico têm horários completamente diferentes. Têm até mais do que isso, as charcutarias, os mini-mercados, quando sabem que alguém vai morar para aquela rua, telefonam à pessoa, vão lá bater à porta e dizem: olha, eu sou aqui o dono do mini-mercado de rua, se o senhor se quiser fazer uma lista dos produtos que gosta, que é para nós passarmos a ter, se não tivermos, e até fazem entregas em casa. Portanto, há muitas estratégias de atração e de criação de negócio. Provavelmente nós não temos tido essa capacidade. Relativamente à questão da União de Freguesias, eu sou completamente contra estes mapas que foram feitos das freguesias. Repare que nós temos uma freguesia neste momento que é maior que muitos municípios do distrito. Muitos municípios do distrito têm menor área de concentração, têm menor população e são municípios. Portanto, é muito complicado passarmos de repente das freguesias que tínhamos para termos uma união com esta dimensão e com esta responsabilidade. Há a crescer que está completamente dependente de um orçamento municipal que está completamente depauperado. E, portanto, deve ser, eu imagino, para os autarcas desta união de freguesias, deve ser uma frustração total ser autarca nesta altura. E, portanto, eu não concordo, não é só com esta aqui, mas principalmente com aquilo que foi feito no Conselho, sou completamente contra. Enfim, acho que foi uma asneira tremenda, foi eventualmente para enganar, enfim, com papas e bolos se enganam os tolos, diz o povo, e aqui neste caso também houve alguma tentativa de fazer de conta que se fazia alguma coisa. E, portanto, mas não resolveu rigorosamente nada.
Dizer que também que os planos são extremamente importantes, mas não podemos ficar só por planos. Julgo que mais importante do que ter um plano para o centro histórico é perceber que quem quer investir no centro histórico, o que é que quer fazer? Vale a pena ajudar ou não aqueles que querem investir no centro histórico? E vale a pena ou não criar condições para que quem quer investir possa concretizar o seu investimento e pô-lo a render e criar condições para que isso possa acontecer? Esse é talvez porque nós temos uma história política desde o 25 de Abril de planos e planos e de revisão de planos e de mais planos e, infelizmente, os planos, bons ou maus, não resolveram os problemas. Os problemas foram-se acumulando e julgo que... Maus planos ou maus executores? As duas coisas, se calhar, ou então, ao contrário, se calhar tivemos até bons planos, bons executores, mas depois não os puseram em prática por alguma razão, houve alguns estrangulamentos, houve alguns aspectos que não funcionaram. Repara, nós temos eu falo muitas vezes disso, talvez seja um apaixonado da matéria, mas o Rosa Damasceno. Veja-se há quantos anos o Rosa Damasceno deixou de ser o que era e ao estado a que chegou, independentemente dos planos, independentemente das capacidades de intervenções e dos direitos de preferência. O que é certo é que, se nós andarmos na João Afonso ainda 1º de dezembro e formos até às Portas do Sol, para não irmos a mais lado nenhum, que é para não termos nenhuma depressão, nós ficamos quase deprimidos se, em vez de olharmos ao nosso nível, começarmos a olhar para os lados e vermos o nível de degradação e de fecho que existe hoje entre o shopping e as Portas do Sol. Como dizia Manuel Marques, falta criatividade para... Eu acho que ela tem toda a razão. Eu acho que falta muita criatividade, mas para além da criatividade, eu acho que falta vontade. Nós temos que ter vontade de pôr em prática, porque temos que pensar, temos que criar, mas temos que fazer. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas o facto de termos associações e gente que dá do seu tempo, que dá da sua vida, que disponibiliza capacidade intelectual, significa que, afinal, a nossa cidade não é assim tão pobre, porque tem gente capaz e gente que cria digamos, aquilo que é mais importante, é massa cinzenta. Provavelmente é necessário haver aglutinação e articulação. Nós hoje temos aqui um espaço interessante, não sei se já conseguimos fazer uma coisa que era planear as atividades entre as diferentes associações que estão no Centro Histórico. Nós hoje temos teatro no Círculo Cultural Secundaritano. Eu também gostava de ter ido ao teatro, mas não consigo estar em 2 sítios ao mesmo tempo. E, portanto, temos, se calhar, essa incapacidade, talvez bem portuguesa, não sei, de nos conseguirmos articular e de termos uma plataforma onde pudéssemos ter atividades durante a semana inteira, ou quase, mas com alguma articulação e que as pessoas pudessem, porque os públicos são muitas vezes os mesmos. Eu quando fui ao teatro, acho que também havia aqui uma atividade, fui ao Sá da Bandeira, havia aqui uma atividade também. Ainda bem que há opções, mas ficamos todos a ganhar se conseguirmos conciliar e crescer. Ainda uma última nota de rodapé, só para falar da questão dos investimentos da escola prática, das donas e da falta de dinheiro a Câmara Municipal de Santarém duplicou nos últimos 2 mandatos o número de funcionários. Portanto, existiam 600 e poucos funcionários e agora há 1.000 e tal, 1.200 e tal, que não têm a culpa de terem sido contratados, mas o que é certo é que estão lá. As águas de Santarém eram na altura serviços municipalizados, tinham mais 80 funcionários do que têm hoje e tinham menos tarefas delegadas, porque para quem está aqui provavelmente sabe, não sei se os nossos ouvintes saberão, mas os serviços municipalizados só tinham a água. O saneamento básico estava na Câmara Municipal. Portanto, imaginem este estado de gestão brilhante que foi. Vamos tirar o saneamento básico da Câmara, muito bem, e vamos colocá-lo nos serviços municipalizados, criando as águas de Santarém. Parece uma decisão até interessante do ponto de vista da gestão. O que já não parece nada interessante é... Então, recebemos os esgotos, falando em linguagem popular, mas agora vamos passar os 80 funcionários, temos aqui para a Câmara pagar os vencimentos. Quer dizer, isto é um ato de gestão que obviamente não é compreensível, não é aceitável. Se multiplicarmos isto por aquilo que depois foi a Viver Santarém e as outras empresas municipais, percebemos porque é que os recursos não abundam e as dificuldades persistem. O que é que isso tem a ver com o centro histórico?
o Zé Marcelino há pouco falou naquilo que está na página da Comunidade Intermunicipal. É um trabalho técnico importante que provavelmente devia estar completamente executado, porque todo o centro histórico, com aquele tipo de trabalho, já podia estar, e isso era um acesso fundamental, era uma ferramenta essencial. Teve um projeto e financiamento aprovado no CREN, que depois foi substituído pela Rota dos Cardeais. É bom que se saiba isto. Portanto, este projeto teve aprovado, como teve aprovado, já lhe dou a palavra, desculpa, como esteve aprovado a recuperação do mercado municipal. Exatamente. Que não foi recuperado porque a Câmara não tinha os 10% ou 15%, cerca de 10% da parte da incorporação nacional que era necessário para o CREN. Porque, entretanto, durante estes últimos anos, efetivamente o que se fez foi aumentar a dívida, fazer festas, festarolas em tudo o que era sítio e gastou-se, de facto, dinheiro muito mal gasto. E depois, quando foi preciso fazer as obras, quando foi necessário fazer as obras, efetivamente não havia a parte nacional. Aliás, que nós temos o exemplo, claro, daquilo que foi a falta de capacidade financeira para acabar as obras. A loja do cidadão, que está agora a terminar, teve parada com inúmeras invenções de faltas que era do construtor. Havia do construtor porque o construtor não pagou, porque não lhe pagaram. O centro escolar... Não, no Sacapeito foi depois. O centro escolar lá embaixo de Salgueiro Maia estava feito, estava completo em termos de obra física a 98% e estava com financeiramente a 15%, isto é, a Câmara não pagou, o construtor teve capacidade económica para efetivamente fazer a obra. A Câmara não pagou e o dinheiro, os dinheiros do CREN efetivamente só vêm com a entrega do recibo. E o homem foi fazendo a obra. Claro que quem estava a fazer ali as obras no Matador não teve a mesma capacidade económica e parou as obras. E, portanto, todo aquele prazo que demorou a construção da loja do cidadão é culpa exclusiva da má gestão que foi feita neste município nos últimos 10 anos. É bom que tenhamos essa noção, porque a dívida era de 56 milhões, passou para 110. E, portanto, isto não é possível fazer milagres quando se faz uma gestão tão danosa como aquela que foi feita na Câmara nos últimos 10 anos. Isto tem que ser dito e as pessoas têm que assumir isso. E até podemos ir para a frente do comboio, até para baixo do comboio, para cima do comboio. Agora, também se disse aqui, ainda na semana passada, pela voz do Sr. Presidente da Câmara, que tinha escrito a todos os deputados da Assembleia da República do Distrito de Santarém para exigirem a colocação no Orçamento de Estado das verbas para as barreiras. É falso isto. Quem tem que pôr as verbas para as barreiras é o Governo, porque depois, aliás, os deputados já fizeram essa exigência, mas depois é preciso tirar esse dinheiro de outra verba, de outro local. E, portanto, naturalmente que terá que ser, é sempre o ónus de fazer uma obra, eliminando outra. Quem tinha que fazer, quem tinha que colocar no orçamento as verbas, até nem eram tantas, porque é possível fazer esta obra com fundos comunitários, e, portanto, era necessário estar lá a parte nacional para a obra das barreiras. Mas quando uma senhora se dá ao luxo, na televisão dizer, num daqueles frente a frentes, que caem muitas barreiras por esse país fora, e que ainda por cima é do partido do Governo, foi essa voz certamente muito mais importante do que a queda das barreiras. Tivemos azar. As barreiras podiam ter caído para cima da linha do caminho de ferro e provavelmente hoje já estaria resolvida a situação. Mas já agora, Carlos, se me permite, eu só para ter assuntos das intervenções que foram feitas, nomeadamente a do Chona, eu de facto também acho que as freguesias foi a maior aberração que se fez. E até tínhamos exemplos. Eu fazia aqui uma analogia só àquilo que aconteceu há uns anos, quando alguém iluminado nesta terra acabou com os Leões de Santarém e com o Operário, e ficámos só com a União de Santarém, que depois o conjunto, um só, foi muito menos do que aquilo que era um individualmente. Porque deixou de haver rivalidades, deixou de haver tudo aquilo que era importante para que as pessoas sentissem, digamos, o amor àquela camisola e à outra camisola. Nas juntas de freguesia, o acabar com as juntas de freguesias da cidade e haver só uma, se na cidade até já é mau, nas freguesias rurais é péssimo. E, portanto, o Partido Social Democrata, que foi o responsável por esse crime no Concelho de Santarém,
foi o responsável porque levou à Assembleia Municipal esta alteração das freguesias e, portanto, ele é o único responsável por isso acontecer. Foi, digamos, uma birrinha de fim de semana que eles acharam que, portanto, era importante fazer isto porque o Governo teria, na altura, decidido que era preciso eliminar uma série de freguesias. Já agora só mais uma coisinha daquilo que dizia o engenheiro Carlos Rodrigues, do trabalho, dos investimentos de alto valor acrescentado, que não foi o Governo que fez. No final do projeto está lá, foi uma empresa, uma multinacional de consultoria, a KPMG, que fez. Quem era é preciso que também se diga isso, quem era o coordenador, era um homem que até é do Distrito de Santarém e que a única obra que, por acaso, ele decidiu para o Distrito é uma estrada para o Centro de Negócios do Riachos, por acaso, onde o senhor é Presidente do Conselho de Administração. Bom, Carlos Rodrigues, responder também... ao nosso amigo Carlos Oliveira em relação às freguesias alaranjadas. Quer dizer, eu sou um laranja e sou defensor da agregação dos municípios, a alguns municípios, e sou a favor e defensor também da agregação das freguesias. Agora, subscrevo aquilo que o Xona disse, porque a agregação das freguesias de Santarém, como eu já disse ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia atual, ele, para ir percorrer o seu território, tem que comprar um helicóptero. É que começa em Valfigueira, vai até Almester e vai até ao fundo do Cartacho. Quer dizer, é uma área extraordinária. Pronto. E mais. Eu sou, nomeadamente, não entendo como é que se deixaram e aprovaram, a gansaria ficou lá. Fizeram uma freguesia para 30 mil pessoas. E os meus companheiros aprovaram, a mim ninguém me perguntou nada, senão eu tinha dito não, mas enfim. Aprovaram, por isso é que eu estou à vontade, ninguém me pôs a mim os problemas, estou perfeitamente à vontade. Estou liberto de qualquer compromisso. Aprovaram a gansaria. Em relação à freguesia de Santarém, no meu entender, ela era importante e vinha reforçar a dimensão das freguesias no Planalto, juntamente com a Ribeira e Alfães, e viriam potenciar essa freguesia, se juntassem todo este pacote de população e esta área, potenciava aquilo que temos aqui vindo a discutir, era o interesse e a própria freguesia debruçar-se fundamentalmente naquilo que é a recuperação de toda esta área. Era fundamental. E isso eu defendia. Em relação a outras freguesias, como o caso de Pernes e de São Vicente de Pulo, isso é um desastre. É um desastre. Também eu sou a favor da agregação, como também sou contra essa situação em relação a Vaqueiros e a São Vicente de Pulo. E muito mais ainda com Valfigueira. Isso é muito mais a Valfigueira. Mas em relação aos concelhos, eu não entendo de maneira nenhuma, e tenho dado um exemplo, que é 4 concelhos, que é Barquinha, Entroncamento, Gulgã e Torres Novas. Estes 4 concelhos são da mesma dimensão em área que Santarém e com mais 5 mil pessoas. Não há razão nenhuma, penso eu, que havia mais valias para tudo se isto fosse tratado globalmente. Conseguinte, eu sou contra a dimensão que fizeram para a freguesia. Aliás, eu penso que as coisas vão redundar noutra situação, porque é uma área tão grande, e com necessidades completamente diversas. Quer dizer, quem conhece a zona sabe perfeitamente. Os problemas que há desde de São Domingos até Almester é uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com outra. É difícil controlar aquilo tudo. Conseguinte, sou a favor de o alaranjar das freguesias e dos concelhos, não sou, com esta agregação de forçar descobre e de papel. Obrigado, Carlos Rodrigues. Temos também alguém na sala, Zeferino Silva, que foi também mencionado numa outra intervenção a propósito do processo judicial que envolve a construção do double shopping. Sobre aquilo que aqui foi dito, Zeferino pode partilhar connosco um pouco daquilo que foi o trabalho que teve e o que é que está em causa nessa sua condição de cidadão para levar um assunto desses a tribunal.
Boa noite, meus senhores e minhas senhoras. Boa noite e bom dia aos habitantes de Santarém. Agradeço a oportunidade que me é dada para fazer um esclarecimento sobre várias coisas. Começo por a última das coisas que disseram aí, a agregação das freguesias. Caso curioso, segundo me consta, quem iniciou ou quem deu a ideia de agregar as freguesias foi o próprio senhor Primeiro-Ministro José Sócrates, o governo socialista, que depois foi aproveitado. Eu andei muito ligado à política e desliguei-me da política porque eu não aceito certa politiquice. Continuo a dizer que sou socialista é que eu não sou. Sei o que quero e sei o que não quero. E, meus senhores, a cidade de Santarém não vai progredir de certeza nos próximos anos. Fazem-se estudos, fala-se muito, mas a andar para a frente é muito difícil. Com os hipermercados que foram executados nos arredores de Santarém e a própria cidade de Santarém, que tem ali o shopping, eu pergunto, como é que os estabelecimentos pequenos que são no centro histórico vão progredir? Por isso está tudo fechado, não há hipótese. A circulação automóvel é apenas uma rua ou duas e o resto. E se eu estacionar o carro para ir comprar uma coisinha, vem logo o polícia dizer eu estou tramado e está feito. É impossível continuarmos. Fazemos ideias, fazemos estudos. Se há investimentos propostos, previstos para o desenvolvimento da parte histórica de Santarém, desde quando e quantas pessoas é que já foram, portanto, pedir esse auxílio económico para poder arranjar os prédios? Não há dúvida que Santarém tem que arranjar, e vocês há bocado disseram aí, que tem que ser arranjado, de certa maneira, apartamentos mais económicos, um T0, um T1, para até mesmo a estudantada. Os estudantes é que deviam de ocupar a parte da cidade, que davam vida à cidade. Como é que uma pessoa que tenha um carro e que tenha filhos vai estacionar o carro se quiser residir ali na rua Capeliáveis? Vai estacionar o carro aonde? Tem que andar durante a noite. E os senhores já repararam que durante a noite é raro encontrar alguém a viajar, a circular pela cidade. Tem medo. Bom, conclusão. Isto torna-se muito difícil. E sobre a história do shopping, ainda bem que me é dada a oportunidade para poder aqui fazer um esclarecimento ao outro. É que eu tenho o hábito e a mania de falar só nos sítios próprios. E eu, como fui um dos fundadores e ligados ao meu ex-partido socialista, que socialista sou, foi no sítio próprio que eu discuti o assunto. Sei que falei 33 minutos, paradas as respostas, 2 horas e meia, sobre aqui, a situação que eu queria saber sobre o shopping. Até nas casas de banho havia pessoas. Estava cheio. E eu falei e a resposta não me foi dada. E eu disse no sítio próprio, meus senhores, se eu estou no sítio próprio, a política é aqui que se trata, não é lá fora, a falar uns com os outros, é aqui. E estão aqui os responsáveis, e eu quero saber perante os responsáveis o que é que se passou para a aprovação do projeto do shopping. E não teve resposta? Não tive resposta. E então o Zeferino, portanto isto foi mais ou menos em março ou abril de 2003, e o Zeferino Silva, no dia 5 de maio de 2003, escreveu ao Sr. Governador Civil, porque tinha falado com um senhor juiz da Inspeção-Geral do Território, e conversei com ele, e ficou assente o doutor. Não, eu vou fazer isto através do Sr. Governador Civil. Caso curioso. Não era do meu partido, mas foi uma pessoa que me deu o seu apoio para poder seguir os papéis. Tenho tudo escrito. É que eu tenho a mania e o hábito é que faço tudo por escrito. Para depois não dizer, não, você não disse nada disso, não está escrito, eu escrevi tudo. E agora, para dar conhecimento à população de Santarém, é que eu não sou contra o shopping. Não estou contra o shopping. Eu só quero saber apenas uma coisa. É que se havia pessoas interessadas, e eu escrevi os nomes das pessoas e disse no sítio próprio, pessoas que queriam comprar, que foram à Câmara, eu colaborei, como desenhador que fui, colaborei com o arquiteto autor do estudo, que foi o senhor arquiteto Carlos Guedes Amorim, e eu tenho conhecimento, porque eu desenhei várias situações, eu colaborei com o senhor arquiteto, e tenho os desenhos até em casa, de saber o que é que se lá poderia... eu tinha conhecimento do que é que se lá poderia fazer. E quando começo a ver a história do shopping a andar, vieram N pessoas falar comigo, Sr. Zeferino, afinal,
você tinha conhecimento disto, até você não sei quantos, mas aquilo está previsto assim assado. Está previsto, mas não é nada disso que se vai fazer. E a gente começa a ver a construção do shopping. E então, meus amigos, o Zeferino disse os nomes das pessoas, isto veio público, eu tenho lá no meu Facebook o nome das pessoas, e eu perguntava que havia pessoas que queriam comprar, foram à Câmara e lhe disseram: os senhores não podem alterar nada do que está previsto. As pessoas desistiram do negócio. Chegou o último comprador, pôde alterar tudo. Caso curioso. E o Zeferino Silva escreveu ao seu governador civil e depois participou também o caso à Inspeção-Geral do Território e depois ao seu provedor de justiça. Quando é que foi a compra que o Zeferino falou em 2003? Quando é que foi a compra? A compra foi muito antes de 2003. Pronto, ok, é só para situar a... O senhor sabe disso. Eu sei, mas os ouvintes que não sabem, mas falou em 2003. Não, é que em 2003 já lá estava o senhor, não foi? Exatamente. E eu sei que não foi o senhor no seu tempo. Ok. Não é só para esclarecermos. Sim, não é fica só esclarecido. Não, ainda bem que perguntou temporal. isso, que eu gosto de esclarecer e não estou aqui para tirar pedras, seja a quem for. É o esclarecimento público porque é que isto aconteceu. Zeferino, para começar a terminar. E o Zeferino Silva perguntava, como cidadão e pessoa interessada nos assuntos da minha cidade, pretendo, de quem de direito, ter os seguintes esclarecimentos. Primeiro, se existia um estudo que, embora não estivesse aprovado, mas que tinha sido elaborado de acordo com a Câmara Municipal de Santarém e a CCT não sei quantos, qual a razão que, após a aquisição do mesmo terreno pela firma Imocom, foi possível alterar o estudo anterior desenho. Eu explico aqui por desenhos. Se quiserem ver os desenhos, eu também tenho aqui. Para os nossos ouvintes pode ser um bocado complicado referir isso tudo. Tenta abreviar. Tento abreviar o seguinte. É que eu depois, a Inspeção-Geral do Território fez-me uma série de perguntas e o Zeferino podia ter respondido não. Quem vai responder é a Câmara. E eu perguntei à Câmara e a Câmara respondeu aos 4 quesitos que eu pretendia. E depois, no fim dos 4 quesitos, em letras bem garrafais para o Zeferino ver, eu tenho óculos de facto, dizia o senhor arquiteto responsável da Câmara. Nós não entendemos... Zeferino, quem era o arquiteto? O Sr. Paulo Cabasso. Não tem nada contra o Sr. arquiteto. Não, é só para saber. Está bem, está aqui tudo escrito. Eu descrevi tudo. O Rui Barreiros perguntou isso porque ele voltou às mesmas funções. É por isso que ele está a perguntar. Estás a perceber ou queres que eu te explique? E então meus amigos, escutem isto. E tenta abreviar porque temos já... Tenta abreviar, mas já agora é um esclarecimento importante. Sim, diga. E então o Sr. arquiteto respondeu-me, depois em letras bem garrafais, o seguinte... nós não entendemos, de certa maneira, o que é que o interessado anda para aqui, como quem diz, a chatear. O interessado tem dúvidas e dirige-se ao Gabinete Jurídico da Câmara. Terceiro, o signatário não possui habilitações académicas para saber aquilo que quer saber. Eu tinha que ser engenheiro ou arquiteto. Isso está escrito. Está escrito. E o Zeferino, passado um tempo, escreveu ao Sr. Presidente da Câmara e dei conhecimento ao Presidente da Câmara que tinha enviado a carta e a minha resposta ao Sr. Presidente da Câmara. Que, Sr. Presidente, junto envia a Vossa Excelência a fotocópia da Constituição Portuguesa, onde eu, como cidadão, tenho plenos direitos de saber aquilo que quero saber. Vou dar conhecimento desta situação toda ao Sr. Provedor de Justiça. E aparece na Provedoria de Justiça e mandaram a Polícia Judiciária para Santarém. Conclusão, meus amigos. Para concluir mesmo. Concluindo. E depois tive conhecimento, primeiro através dos jornais nacionais, a resposta do Provedor de Justiça. E o processo está no Tribunal Administrativo de Leiria há 6 anos, salvo erro, dizendo a proposta do Sr. Provedor de Justiça que o shopping tem que ser demolido. E eu fui ouvido há 6 anos, aqui no Tribunal de Santarém, porque perguntei ao Sr. Procurador-Geral da República, passados 8 meses, nada sei. Será que um crime desta dimensão, que no esquecimento foi arquivado? Responderam. O Sr. Zeferino tem que ter paciência, o processo está no Tribunal Administrativo de Leiria. Passado 4 meses, sou ouvido aqui no Tribunal de Santarém. E agora escuta isto que vale a pena. Fui ouvido aqui no Tribunal de Santarém, no Ministério Administrativo, por causa da palavra crime que eu escrevi ao Sr. Procurador-Geral da República. Sr. Zeferino, o que é esta palavra crime que o Sr. Sr. Doutor Juiz? A palavra crime para mim é que havia quem queria comprar, não podia alterar nada do estilo do negócio. Chegou a Imocom, o último comprador, pôde alterar tudo. Isso para nós não é crime, Sr. Zeferino. Escuta isto agora.
Então, Sr. Dr. Juiz, para este digníssimo tribunal, o que é que significa crime? O senhor teve conhecimento que houve dinheiros por trás, favores políticos para frente? Sr. Dr. Juiz, o senhor vai-me desculpar, isso não é comigo, isso é com os senhores. Os senhores é que têm de dizer ao Zefrino de Silva quem é que tal. E agora, para terminar, o seguinte, espera aí. Isto é um pequeno esclarecimento que é muito importante. Zefrino, nós terminamos. Nós estamos num programa de rádio e tem tempos, atenção, tem tempo, tome nota. Tá Faltam bem. pouquinhos de minutos para acabar. Está bem, e agora deixa só acabar meio minuto. Sr. Dr. Juiz, terminou, sim senhora. O processo, a palavra crime foi arquivado. Sr. Dr. Juiz, o seu nome? Meu nome? Sim, Sr. Dr. Juiz. O senhor é que se eu sair ali fora, como é hábito, eu lhe disse, é que eu gosto sempre de dizer à frente das pessoas, não gosto de dizer que. E então o seu nome. E ele deu-me o nome. E quando a gente se levantou, digo-lhe assim, batemos assim, desejámos um bom ano, e eu bati-lhe assim no bracinho e disse-lhe, Sr. Dr. Juiz, se aquilo vai abaixo ou não me interessa, só quero saber apenas uma coisa, Sr. Dr. Juiz. O senhor era um possível comprador dos terrenos todos que circundam aquela zona do shopping, e o senhor foi à Câmara e disseram que o senhor não podia alterar nada do negócio. Chegou a sua funcionária, comprou, pôde alterar tudo. É tão simples, Sr. Juiz. Porque é que a sua funcionária pôde e o Sr. Dr. Juiz não pôde? Muito obrigado. Já agora, Zefrino, o ponto de situação atual é qual? Está a solução a resolução com o Tribunal... Agora escutem. Um minuto. Um minuto. É que eu tenho recebido comunicação de pessoas, até de moradores da zona. Não, mas diga-me qual é a solução só. A solução agora não para mim, agora ao fim destes anos é que vão. Então, e pessoas que a nível do Conselho de Santarém têm, olha, por exemplo, aquela grande obra no Alto do Val Santarém, que começou uma obra e depois não estava planificada, consoante dizia o plano diretor municipal. Como é? Agora vai ser tudo legalizado? Como é? Eu pergunto como é. Até e que é que vai indemnizar as pessoas que compraram aqueles apartamentos, que eram os apartamentos de luxo de Santarém, que tinham previsto uma zona verde à frente, com parques subterrâneos para os automóveis, evidentemente, e aparece uma coisa daquela. Sabe que as pessoas hoje, atualmente, os moradores que circundam o shopping, nem podem ter as janelas abertas. Sim. Sabe porquê? Por causa dos fumos e aquela... Muito obrigado. E peço ao povo de Santarém contemplação para Silva, também a resolver as propósito coisas deste assunto que veio ultimamente. Sim, obrigado. Veio ultimamente também à colação pública. Nesta conversa, já estamos muito perto do final, tempo ainda para ouvir 2 inscrições ou 3 pessoas para terminar. António Neto estava também inscrito para partilhar as suas opiniões connosco. Ora, bom dia a quem não está aqui. Boa noite a quem aqui está, parabéns à Rádio Pernos. Centro Histórico. Vamos lá ver. Falou-se muito no Centro Histórico, mas não se falou em nomes. O Centro Histórico há muitos anos que está degradado, mas é bom que se diga que houve um senhor que apareceu em Santarém, que muito prometeu, muito dinheiro gastou, mas nada fez no Centro Histórico. O Centro Histórico, em 2 anos, fecharam nada mais, nada menos do que 60 estabelecimentos comerciais de diversos ramos de atividade, desde a restauração até aos tecidos, etc. 60, para quem não sabe. Santarém não tem, infelizmente, uma casa mortuária, não tem um crematório, não tem um cemitério como deve ser, mas gastou o Dr. Moita Flores muito dinheiro, não se sabe quanto, em idas a diversos países da Europa para ser o maior crematório da Europa, seria em Santarém. Santarém ia ser uma cidade modelo. Este senhor conseguiu enganar, não toda a gente, mas muita gente, pagava a dívida da Câmara deixada por o mandato executivo anterior em meia dúzia de dias, ficou com a estrada de Santarém para Alcanede, que arranjava também em meia dúzia de meses, aquilo retirava o trânsito de 3 meses. Temos esse diagnóstico. Em relação ao Centro Histórico e essa problemática, o que é que pode dizer? Em relação ao Centro Histórico, o que eu posso dizer é que não vejo grandes perspectivas do Centro Histórico se alterar, até porque quando foi dos parquímetros, o Centro Histórico passou a ir até ao Sacapeito e até ao cemitério. Porque se formos ao cemitério, também lá há parquímetro. Pergunto se lá é o Centro Histórico. E hoje quem vive no Centro Histórico é um herói, porque de facto não tem nenhumas condições para viver no Centro Histórico. Portanto, daí o facto de eu ter dito que não vejo grande saída para o Centro Histórico, lamentavelmente. Tenho dito. Também José Mateus junta-se nesta altura final do programa também à nossa conversa. José, breve quanto possível. Começo por saudar aqui os presentes nesta interessante sessão,
aqui no Centro Cultural Regional de Santarém, e os outros que nos estão a seguir por outros meios, com certeza. Em relação aos presentes, eu devo dizer que tenho pelo menos duas grandes diferenças. Primeiro, não sou de Santarém e, portanto, não tenho esse conhecimento tão profundo que alguns dos presentes demonstram em relação a estes detalhes todos da vida política do dia-a-dia. Depois, em relação também a alguns ilustres presentes aqui no nosso painel, nunca tive responsabilidades governativas e, portanto, também não sei, digamos, os problemas que se levantam no dia-a-dia para efetivamente resolver as questões. Agora, desde há alguns anos para cá, que tenho colaborado em alguns estudos, nomeadamente em Lisboa e noutros sítios, que envolvem centros históricos, e tenho acompanhado um pouco esta temática, e julgo que, pelo menos julgo que ali o engenheiro Rui Barreiro, não é? Já falou, e também outras pessoas, nomeadamente ali a Manuela, nunca se resolverão nenhum dos problemas se realmente não se criar riqueza, se não se encontrarem projetos que gerem dinheiro, que geram dinheiro. Veja-se, por exemplo, o que está a acontecer em Guimarães, foi cidade da cultura, mas foi cidade da cultura pensando que a seguir ia ser um centro de produção de cultura. Portanto, não foi cidade da cultura, digamos, para eventos orgásmicos, como diria ali a Manuela. E já agora, Manuela, os eventos orgásmicos que acabam logo é porque os orgasmos são pouco interessantes, senão ficavam pelo menos na memória, não é? E há sempre os orgasmos múltiplos também. E há sempre os múltiplos, pronto. Não, mas o ficar na memória eu julgo que é importante porque alimenta próximos orgasmos, quanto mais não novas sejam, fantasias, adiante. etc. Bom, eu estou em Santarém há cerca de... Estão a falar de quê? Do Centro Histórico. Eu estou em Santarém há cerca de 5 anos. Devo dizer, não estou em Santarém, estou ao pé do Cartaz, estou em Pontevel, que era a terra da minha mãe. Devo dizer que vim para cá, vindo do Porto, e embora tenha 60 anos, tinha estado a acabar a minha licenciatura na Faculdade de Belas Artes do Porto. E pensei assim, bom, Santarém, como tem um centro histórico, deve ser um sítio interessante como o Porto. Deve ter vida, deve ter estudantes na rua, deve ter essas coisas todas. E realmente, quando cheguei cá, achei muito estranho não ver ninguém no centro histórico. E depois disseram que os estudantes ficavam no Politécnico, não vinham para aqui. Eu então comecei a estudar um bocadinho o problema, nomeadamente a literatura da Unesco, etc. Centro Histórico. E todos sabemos, não vale a pena estarmos aqui a inventar e a florear coisas, que não é só fazer T0s e T1s, se depois não houver pessoas a trabalhar na zona, não é? E, por exemplo, muitas pessoas queixam-se que um dos problemas de Santarém é porque Lisboa está muito perto. Porque é que não se transforma isso numa vantagem? Por exemplo, por outro lado, diz que a Misericórdia é o maior proprietário de casas em Santarém. E isso deveria ser uma vantagem. Só temos uma pessoa para falar ou uma instituição para contactar em vez de serem não sei quantos, não é? Bom, alguns sítios que estão a ter imenso desenvolvimento em Lisboa, como a LX Factory e outros centros onde se montam empresas de base tecnológica, etc., a Câmara disponibiliza os espaços e as infraestruturas. Mas depois é preciso realmente criar condições. Por exemplo, fala-se aqui em arquitetos. Os arquitetos, quando acabam o curso em Lisboa, se calhar querem montar um ateliê e não têm sítios baratos. Porque é que não se criam zonas em Santarém para acolher pessoas? Mas realmente, se as zonas são mais caras que Lisboa, quer dizer, as pessoas não vêm para Santarém. Portanto, era esta questão que eu queria deixar aqui ao painel, que como estão perto da governação autárquica, com certeza hão de perceber porque é que este tipo de coisas, eu acho que a Manela tem razão no sentido em que falta criatividade, ou pelo menos liderança. Quer dizer, falta alguém que pegue nisto e que ponha a funcionar desta maneira. Agora, se continuarmos a discutir as freguesias e isso, que vemos todos os dias no telejornal e na Assembleia da República, não resolvemos os problemas. Não é? Obrigado, Zé Mateus. Na parte final, a opinião ainda de António João, Presidente da Junta do Conselho de Santarém. Faça favor, António João. Juntas, sim, União de Juntas. Ora, cumprimentar a mesa e cumprimentar todos os presentes. E eu estava longe, quando aqui vim, de intervir.
vim para ouvir, que eu gosto muito destes debates. Mas como houve aqui umas intervenções que me tocaram um bocadinho, e eu quero dar uma pequena explicação por que razão é que se anda a minha vida inteira a falar nas barreiras de Santarém, no Centro Histórico, no Real Viela e outras coisas mais. Portanto, isto é tudo movimentado como foi a União das Freguesias. Como foi a União das Freguesias. E então eu passo a explicar. Por que razão é que uma freguesia com 400 eleitores, cerca de 500 pessoas, que é a Gançaria, ficou só? Por que razão é que o Val de Figueira teve que se juntar a São Vicente do Paúl? Veja lá se estão a compreender onde é que quer chegar. Se estão a compreender onde é que quer chegar. Por que razão é que Pernes não, se teve que ser agregada, não veio para... Não, desculpe, Vaqueiros, se teve que ser agregada, se não veio para Pernes e teve que ir para a Várzea, para Casével. Para Casével. Isso tudo quer dizer o quê, na sua opinião? Quer dizer o quê? Quer dizer que as pequenas tinham que ser absorvidas pelas maiores, que eram as laranjas. Para sair o concelho todo de laranja nas freguesias rurais. Está a dizer que foi uma estratégia em relação à União de Freguesias? Foi uma estratégia... Foi que eu passei por ela e soube o que se passou. Isto foi cozinhado na sede do PSD em Santarém. E pessoas que lá estavam dentro e participaram que me contaram. E depois eu tive a confirmação cá fora. Porque eu não, desculpem a expressão, nem prenho pelos ouvidos. Eu sei como é que... Quer dizer... Vaqueiros, não é interessado vir para Pernes, porque Pernes nunca foi do PSD, Vaqueiros também não deve ser, portanto não tinha hipótese, tinha que ir para Casével, que dá mais jeito às pessoas de Vaqueiros ir para Casével. É mais longe, na sua opinião? Mais longe, ainda tem estradas, ainda tem nada. As pessoas vêm ao médico a Pernes, não vão ao médico a Casével. Resumindo. Porquê é que nos juntaram as habitureiras com a moçarria? Não interessavam, o que já é nosso, não vale a pena. As duas não interessam. São Vicente do Paúl tinha uma necessidade de ter mais outra freguesia. Val Figueira tinha uma necessidade de ser agregada a outra freguesia. E porquê que nos juntaram Alcanhões com Val Figueira? Porquê? Não interessava porque não era deles. Mas quiseram juntar. Achete com 36 km quadrados tinha uma necessidade de se agregar a alguém. Pois, mas isso tudo para dizer, António João, que não está também de acordo com a União de Freguesias, com o desenho das freguesias para o Conselho e que naquilo que se foi ventilado aqui em relação ao Centro Histórico também não resolve os problemas do Centro Histórico. Se isto a União é de Freguesias feito que foi... para as mesmas pessoas do Conselho, isto e feito com esta intenção, como é que isto pode andar para a frente? Só queria dizer esta. Achete, uma freguesia com 36 km quadrados, tinha uma necessidade de se agregar a mais alguém. Mas teve que se agregar à Zoia de Baixo e teve que levar a Póvoa de Santarém também, para pertencer tudo ao mesmo grupo. Mas aí arrebentou uma castanha na boca. Então, fica a sua... Boa noite, obrigado. Qual castanha? Não, fica a questão também aqui de esclarecimento e da opinião de António João, também motivado pela intervenção sugerida aqui sobre a União de Freguesias da cidade e que foi estendida agora um pouco também ao Conselho. Para terminarmos o programa, um minuto a cada um do painel, queria só lançar, talvez como rebate final, alguma consideração que tenham que colocar, mas talvez com este mote. Como é que se coloca gente no Centro Histórico de Santarém e como é que se tira rendimento do Centro Histórico? Um minuto a cada um. Carlos Rodrigues, para começar, talvez. Aliás, já tive o cuidado, vou voltar atrás rapidamente, fizeram-se grandes e virtuosos investimentos no Centro Histórico, todas as instituições, os privados, e as pessoas, o desenvolvimento económico, como disse há pouco, fecharam não sei quantas lojas do Centro Histórico, é porque não há retorno, Só se pode quando houver um projeto global, desenvolvimento económico, para a cidade de Santarém.
E a partir daí tudo se pode começar a resolver. Pode demorar anos, pode demorar meses, com certeza. É evidente que a Câmara é fundamental em todo este processo e, infelizmente, para contrariar ali um pouco o Marcelino, a empresa que fez este projeto, conforme ele anunciou aqui, ou seja, um magnífico projeto... Está a falar do IEVA. Das infraestruturas, que é um magnífico e uma das necessidades prioritárias para o país, vai provocar um grande desenvolvimento económico, naturalmente foi feito por alguém. Mas foi aprovado, com toda a certeza, pelo Governo. E o problema para mim é que os agentes políticos, repito, não tiveram, conjuntamente, junto do Governo, a capacidade e o tempo e a orientação para exigir que ficasse aqui pronto, planificado aquilo que era prioritário, que é a alteração da linha do caminho de ferro. Repito aqui, até porque já está feito o projeto das barreiras de Santarém, a alteração da linha do caminho de ferro e a própria expropriação já estão feitas há muito tempo. Não era uma novidade. Só bastava que os agentes políticos pusessem o preto no branco aqui e assumissem essa necessidade. E que, na sua opinião, não puseram? Não puseram por falta de incapacidade política dos agentes políticos da nossa região. Rui Barreiro. Eu julgo que a questão já foi aqui aflorada. É preciso criar condições que permitam tornar competitivo o centro histórico. Para ser competitivo tem que ser mais barato, tem que ser mais rápido, tem que ser mais fácil viver e trabalhar no centro histórico. E, portanto, só com essas medidas é que será possível trazer habitantes e atividades económicas. Se for mais barato vir para o centro histórico que para São Domingos, de certeza que as pessoas vêm para o centro histórico. Agora, enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar a ter problemas e há um outro aspecto, que é a questão da igualdade. Os centros históricos também não podem ser só para os ricos. E, portanto, não podem ser só para aqueles que têm possibilidades. Tem que haver condições de atratividade dos centros históricos. Não estou a dizer que é apenas com T0s e com T1s, mas é preciso que haja condições de atratividade. Se a água não for mais baixa, se as taxas pagas não forem mais baixas, se a capacidade de regenerar e de reconstruir não for incentivada, nós vamos ter muitas dificuldades. Agora, é preciso termos uma noção de que é possível. Há montes de bons exemplos por essa Europa fora e até por esse país fora, montes de bons exemplos que demonstram que é possível transformar o centro histórico em algo que seja verdadeiramente um centro de vida da cidade. José Marcelino? Para terminar, eu acho que se pode aplicar aqui ao Concelho de Santarém e esta problemática do centro histórico aquilo que são os princípios gerais, digamos, entendidos da gestão: planeamento, organização, liderança e controle. Não há em Santarém planeamento, não há organização, não há liderança e não há controle das coisas. Portanto, é preciso que as pessoas que estão no município, os gestores, tenham a capacidade de fazer isto que é tão simples: planear a cidade e planear o centro histórico e resolver com organização e com liderança. Sem isto não é possível darmos o salto qualitativo do centro histórico. Fica por aqui o programa de hoje, Conversa de Ribatejo, um figurino algo diferente do habitual, em que Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro falaram sobre o centro histórico, equações e alternativas. Muitas ideias aqui ficaram, alguns diagnósticos, algumas soluções que possivelmente não vão conseguir ser a solução indicada, devida. Há muitos condicionalismos, mas também nesta conversa, para terminar, se juntaram outras pessoas, outros cidadãos de Santarém: Francisco Mendes, Carlos Oliveira, ainda Manuela Marques, Zeferino Silva, António Neto, José Mateus, António João, e foi com isto que fizemos este programa de Conversas de Ribatejo, que agradece também a colaboração do Centro Cultural Regional de Santarém, a Rádio Pernas, obviamente, com a instalação de meios apropriados para fazer chegar este programa a todos os ouvintes, e ainda a colaboração fundamental na parte técnica de Pedro Paradis e Vítor Grego. É com isto que nos despedimos. Pensamos estar convosco de hoje a 8 dias. Durante esta semana esperamos que todos os ouvintes que nos acompanham e que durante a semana vão ter as suas vidas com a sua normalidade, que tenham também, neste aspecto, ficado agradados com aquilo que hoje fizemos nestas 2 horas de programa, algo excepcional, e, como é habitual desejarmos, façam o favor de ser felizes.